Acho que melhorou um pouco. Ok. Pessoal daqui e de casa, o Calepino inicia dentro de 2 minutos. E aí, Paulinho, tudo bem? E aí, capitão, tudo bem com o senhor? Tudo jóia? Aqui tá. Calepino. Pessoal, meu muito boa tarde a todos mais uma vez. Nós estamos iniciando mais uma atividade Calepino Conscienciológico. Hoje, aula debate de número 102, dia 3 de março de 2019, com o tema mais voltado na semana passada, que foi generosidade. Queria, antes de mais nada, agradecer profundamente a quem está vindo aqui nesse horário alternativo, né? Lembrando que a gente modificou o horário das 17 às 19 horas, excepcionalmente só esse domingo, em virtude da questão de que tem aquela peça teatral da Apex, e muitos colegas nossos queriam ir nessa peça, inclusive eu. Então a gente subiu uma meia horinha, e aí agora a gente possibilita o pessoal para ir. É um final de semana de muita atividade aqui em Foz do Iguaçu, tem balanço existencial, tem um evento lá na OIC que está lotado de gente, sobre afeto e tudo mais, tem um monte de coisa que está acontecendo esse final de semana aqui na Cognópolis, né? E, independente disso, então, eu gostaria de agradecer demais quem veio prestigiar aqui a atividade. Tá? Antes da gente começar aqui o tema generosidade, propriamente dito, que é um tema muito bonito, muito bacana, eu gostaria de compartilhar com vocês uma notícia que eu acho que é de muita relevância para qualquer estudante de Conscienciologia. Tá? Eu diria para vocês que existem momentos na ciência em que determinadas peças de um quebra-cabeça podem modificar o entendimento. Tá? Você vê, por exemplo, às vezes lá o pessoal que estuda os hominídeos, né, isso é bem comum nos hominídeos, você tem lá toda uma vertente da paleontologia que diz que o macaco tal originou do macaco tal. Daqui a pouco eles descobrem uma pecinha lá de um dente, descobrem que tinha um outro macaco ali no meio do caminho e que então ele não derivava diretamente daquele lá, era um outro, né? Por que eu estou falando isso, gente? Porque assim, ó, essa semana eu achei uma peça, no mínimo uma avis rara, que a gente agora tem que se debruçar em cima para tentar entender. Então, eu sei que pode parecer assim, eu falar que esse é um momento histórico, pode parecer um pouco até arrogante, mas eu digo para vocês, para mim do jeito que eu estou vendo aqui, do que eu pesquisei, do que eu estudei até hoje, tá certo?
Porque, então, como eu falei, tem peças que você não sabe, aquela peça às vezes vem para complementar um quebra-cabeça, e às vezes tem outras que vêm e modificam todo o entendimento. Também tem isso, né? Então, o que acontece? Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a origem do termo conscienciologia, né? Dentro da conscienciologia, a gente sempre colocou que conscienciologia foi criado pelo professor Valdo Vieira no livro Projeções da Consciência, Diário de Experiências Fora do Corpo Físico, de 1979. Isso é o que sempre se falou. O professor Valdo cunhou a expressão conscienciologia. Até então, não existia essa palavra na terminologia brasileira, portuguesa, na língua portuguesa. Ok? Existiam alguns críticos que falavam que não, que isso é mentira, porque o professor Miguel Reale, ele teria no livro dele, Filosofia do Direito, um ano antes, 1978, utilizado a expressão conscienciológico. Ok? É claro que ele usou num outro sentido, numa outra acepção, mas muita gente que queria, às vezes, denegrir o trabalho do professor Valdo falava o seguinte, não foi o professor Valdo que criou, Miguel Reale já tinha utilizado o termo, né? E, obviamente, o professor Valdo defendia que conscienciológico é uma coisa e outra coisa é conscienciologia, a proposição de uma ciência propriamente dita. Ok? São coisas distintas. Ainda que a gente possa considerar que são termos aproximados, e o Miguel Reale realmente utilizou isso no livro dele em 78. Só que o que acontece? Que é isso que eu quero compartilhar com vocês. Nós descobrimos um artigo que foi publicado numa revista da Faculdade de Filosofia da Universidade de Minas Gerais, em 1958. O nome dessa revista é Criterion, que, aliás, o tema é maravilhoso, né? Se o Laurentino tivesse aqui, ele ia gostar. Né? Por quê? Criterion, gente, seria a faculdade de julgar, correto? É a capacidade de você distinguir o verdadeiro do falso, do grego criterion. Para mim, é sinônimo de discernimentum. É a mesma coisa. Ou é muito aproximado, entendeu? O que é o discernimento? É isso, é a faculdade de você julgar. Separar o joio do trigo, por exemplo. Tá? Então, já me agradei quando eu vi essa revista e vi o título. Né? Então, o que acontece? O primeiro artigo dessa revista, que tem algumas centenas de páginas, o primeiro artigo é do professor A. Pinto de Carvalho, que, pelo que eu vi, é Antônio Pinto de Carvalho. Ele era um professor da universidade, e ele era muito inculcado com as questões do espírito, do ser e do valor. E ele escreve, então, esse artigo exatamente sobre isso. Né? Eu vou tomar um pouquinho de tempo, porque eu acho que isso aqui é uma coisa muito relevante e muito interessante. Então, muito embora a pessoa tenha que ter um pouco de saco e preparo para poder ouvir o filosofês às vezes, mas vocês vão ver que, eu garanto para vocês, vai valer a pena. Tá? Ele começa o artigo dele, primeiro parágrafo, falando o seguinte: 3 são os conceitos fundamentais sobre cuja análise e síntese importa que assente a pesquisa todo aquele que se proponha resolver o problema do valor. São eles os conceitos de espírito, de ser e de valor. Desse trabalho preparatório, que é esse artigo, se poderão extrair todas ou quase todas as condições de um sistema filosófico dos valores e de uma ciência axiológica. Você me ajuda aí, tá, Mari? Visto como conceito de valor sobre o qual se exerce a investigação filosófica, não pode, por forma alguma, ser diverso do conceito de valor próprio da ciência do mesmo. E aí, obviamente, no artigo ele vai resgatando uma série de ideias. Eu vi uma batatada só aqui, mas acho que é compreensível para o contexto, para a época. Achei muito interessante o resgate que ele faz, o que é o ser. Que, na verdade, o que é a consciência? Seria a imobilidade e a unidade de Parmênides, a mobilidade heracliteana, a ideia de Platão, a imanência absoluta do solipsista, o valor vital bergsoniano, a essência lógica do fenomenólogo, a experiência de sentir-se existente no mundo que conduz à inquietação e angústia, como quer o existencialista, o ser ideal, real e moral de Rosmini, o dever ser superindividual, o absoluto relativo à natureza, à matéria, o espírito, Deus. O ser compreende todas essas denotações mais que definições, porque todas se encontram na esfera ôntica, apesar de se moverem numa zona de indeterminação. E aí ele vai, e quando ele chega na parte final do artigo dele, para fechar, ele coloca o seguinte:
Declaramos acima que nos circunscreveríamos apenas a alguns dos pensadores que, direto ou indiretamente, situaram o ponto de partida ou o ponto de chegada das suas investigações filosóficas na afirmação do ser, que penso ser um dos conceitos basilares da filosofia dos valores, pelo que aludirei ao de leve ao ontologismo mais ou menos declarado que certos autores pretendem descortinar nos escritos de dois filósofos da nossa geração. São eles o francês Maurício Blondel e o italiano Pantaleão Carabellesi. Guardem esse nome. Não é? Em italiano é Pantaleo Carabellesi. Cara, Bellesi, B-E-L-L-E-S-E. Aí ele chega e coloca o seguinte, ele faz aqui discorre sobre isso, e no final ele fecha o parágrafo, eu não quero me estender demais, porque isso aqui não é uma aula de filosofia, mas é o seguinte, para Carabellesi, a gnoseologia torna-se em conscienciologia. E a lógica se converte em ontologia ou doutrina de um ser, no qual todas as consciências convergem. Para mim, isso daqui é o estudo da consciência livre. Estou falando a minha opinião prima facie do que eu estudei. Eu cheguei a criar, inclusive, uma definição com base nisso. Eu nunca tinha pensado que a conscienciologia é o estudo da aproximação coletiva à condição da consciência livre. Que eu entendi que é isso que ele propõe no artigo dele. A conscienciologia é o estudo da aproximação coletiva à condição da consciência livre. O que ele coloca no artigo dele, pelo que eu entendi? Que todos nós, como seres, caminhamos para um ser no qual todas as consciências convergem. Entendeu? Mas não seria no sentido de um ser único, mas no sentido de um ser perfeito. Entendeu? Independente disso, gente, o que eu quero chamar a atenção é, nós temos aqui, em português, página 18, a palavra conscienciologia utilizada. Isso em 1958, ou seja, 20 anos antes de Miguel Reale, 21 anos antes de Valdo Vieira. Agora, o que é o curioso? O cara, ao menos aqui, é de Belo Horizonte, Minas Gerais. É a terra lá. E as obras dele, gente, eu falo para vocês, eu fui pesquisar um pouco, né? Não do Antônio Pinto de Carvalho, mas o Carabellesi, que é onde ele se baseia para afirmar isso. E do que eu pesquisei, ele tem vários livros escritos sobre o ser e a manifestação. Inclusive, tem um livro dele que é Le Ser et la sua manifestazione, que é a obra onde ele embasa isso. Eu não encontrei conscienciologia escrita em italiano, aí eu teria que agora me debruçar. Peço a ajuda de quem está em casa, se a pessoa conhecer e quiser pesquisar a respeito, por favor, pesquise, mande para a gente. Não deu tempo de fazer isso, mas, para mim, só o fato de você achar alguém em português que escreveu, botou num artigo a palavra conscienciologia em 1958, só isso aí, gente, já é uma mudança de paradigma. Agora tem que estudar e entender quem é o cara, entendeu? Eu acho que uma pessoa, para ter tanto interesse em estudo de consciência, eu peguei uma dissertação dele, é só consciência, de fora a fora. É, no mínimo, curioso, né? Será com o que é uma pessoa dessa na escala evolutiva, entendeu? A imagem dele é interessante, ele parece ser um cara centrado. Então, eu não sei o que vocês acharam. Ou só eu que achei bacana, ou vocês acharam também? Muitas especulações, né? Eu acho que a gente tem que estudar duas pessoas aí. O Antônio Pinto de Carvalho, que pode ser que... O A. Pinto de Carvalho, que pode ser que ele tenha criado o termo, e isso não esteja nos registros originais, mas ele faz referência a Carabellesi. E aí nós temos que estudar esse filósofo que eu nunca tinha ouvido falar, esse Pantaleão Carabellesi. Quem é esse cara, né? Quais são os livros dele? Então, gente, eu peço a ajuda aí dos universitários, literalmente dos universitários, para a gente tentar achar essas informações, porque isso é de muita relevância. E eu vou dizer para vocês, não é todo dia que eu encontro conscienciologia num artigo de 1958. Beleza? Alguém queria falar alguma coisa sobre isso? Não. A conscienciologia já existia, antes, Não, a conscienciologia que eu falo antes, não no intrafísico, entende? Ah, sim, extrafisicamente. Extrafisicamente, claro. Já. Então, as pessoas que estudam, claro.
quem faz pesquisa, né? Mas não é interessante você Sim, saber que uma no pessoa máximo, no máximo. escreveu sobre Ele conscienciologia pegou o negócio, muito antes? Sim. O que aconteceu com a obra dele? Né? Para onde foi parar? Quais eram as ideias E dele tem que originais? saber mais o que ele escreveu além disso, né? Para ver se não tem mais. Então, gente, eu quero dizer para vocês, isso aí é tema de pesquisa. Tá certo? Ok? E deixa eu ver se alguém está falando alguma coisa aqui. Por enquanto, não. Ok? Gente, eu tenho aqui mais coisas para falar, que seriam frases e paradoxos, mas eu acho que não é o caso para hoje aqui. Se sobrar tempo, depois, né, tiver, conforme for o debate, a gente retoma. Vamos falar de generosidade, que é a nossa bola da vez, para aproveitar o nosso tempo. Ok? Gente, como a gente sempre faz, a gente traz assuntos correlatos ao tema generosidade, né, para quem tem interesse em estudar. Então, por exemplo, magnanimidade, olhar de fraternidade, que é um verbete na enciclopédia, benignidade é outro verbete, retribuiciologia, que é a ciência da retribuição, a consim large, isso a gente acha que é um tema que tem super a ver com generosidade, a omissão superavitária, que é quando você tem uma informação vital, você poderia falar e destruir, às vezes, a pessoa com aquilo ali, você segura as pontas, você não fala, porque a pessoa não tem maturidade para lidar com aquela informação. A renúncia cosmoética, né? Não a renúncia anticosmoética, a cosmoética. Solidariedade, interassistencialidade, megafraternidade, autodoação, autoabnegação cosmoética, dentre tantas outras. Tá? O tema generosidade, gente, é um universo, concordam? Você tem, assim, daria para ficar aqui até amanhã falando. Se você digitar aí no Google, for ver livros sobre generosidade, você vai encontrar um monte de coisa. Né? É claro que aqui dentro do Calepino, né, a gente tenta procurar ideias da conscienciologia que tenham mais relação com esse tema e tenta aprofundar. Né? De tudo o que eu pesquisei, eu acho que tem uma ideia central que eu gostaria de compartilhar, que não é nada muito novo, mas eu acho que sempre é importante a gente bater nessa tecla e relembrar conjuntamente. O que é? Para mim tem um tema muito relacionado com generosidade, que é a questão da gratidão. A pessoa que não tem gratidão, dificilmente ela vai ser generosa. E o paradoxo é aquele mesmo paradoxo que a gente observa em outros temas que a gente estuda. Geralmente, as pessoas têm um autoconceito de si muito superior ao que de fato são. Então, se você for parar e perguntar para as pessoas em geral e perguntar, você é uma pessoa generosa? Todo mundo, a maioria vai dizer, não, eu sou uma pessoa muito generosa. Mas, quando você começa a observar a conduta da pessoa no dia a dia, você começa a ver o quanto que ela é mão de vaca. Que ela não abre, principalmente a carteira para ajudar, para assistir, para apoiar, entendeu? Ou se apoia, é tudo contadinho. Ou então tem aquilo que a gente comentou na semana passada, que é o comportamento escorpiônico, se lembram disso? Na semana passada a gente abordou esse tema, que é a pessoa que assiste, mas no fundo ela tem uma tisna, que ela quer humilhar o assistido. No fundo, para valorizar o seu ego, para dizer que ele é melhor do que de fato ele é, entendeu? Esse comportamento escorpiônico é muito delicado. Agora, o que acontece? Existe aquela máxima que a gente já estudou aqui, que a gratidão, ela tem muita relação também com o quê? Com a memória. A pessoa que não tem memória, ela não tem gratidão, gente. É inviável, não coaduna. É que nem azeite e água, né? Não fecha. Não é vinagre e água, é azeite e água, não mistura. Entendeu? Então, o que eu entendo? Eu entendo o seguinte, qual é o primeiro passo para a pessoa ser mais generosa na vida? Ela tem que fazer uma profunda reflexão, resgatar tudo aquilo que ela já recebeu, que ela já ganhou na vida, chegar à conclusão de que ela já ganhou muito mais do que ela precisaria, e em cima disso, a partir do momento em que ela se conscientiza, ela traz isso para a memória hábil dela, ela começa a ser grata ao cosmos por tudo aquilo que ela recebeu e aquilo que ela não precisa, né? Ou às vezes aquilo que ela mais precisa, aquilo que ela vai de fato doar. Que também tem essa pegadinha. Muita gente só doa aquilo que não precisa mais. E, na verdade, a doação mais séria, às vezes, é aquilo que você mais precisa. É a hora que você está morrendo de fome, que você vai tirar a sua comida e você vai dar a sua comida para quem está passando mais fome ainda que você. Ei, César. Fala aí, Emerson. Tá alto. Eu estava pensando uma análise em gratidão e aporte. Perfeito. Porque se tu recebe um aporte e tu reconhece isso, é algo que mudou tua existência. Perfeito. Então existe uma gratidão eterna. Sim. E essa é a base da amizade raríssima. Essa é a grande sacada.
de você atuar assistencialmente. Você começa a conquistar, num primeiro momento, todos os amparadores dos seus assistidos. Olha só o que eu estou falando. E numa segunda etapa, aqueles assistidos e aqueles amparadores vão começar a se tornar amizades raríssimas suas. E aí isso te prepara o caminho para você ter a sua equipex extrafisicamente, na pós-dessoma. Não é legal isso? E agora eu vou te dizer, isso que você está trazendo, Emerson, é muito sério. É muito sério. As pessoas elas não fazem uma reflexão de fato para valer sobre os aportes que as pessoas recebem. Entendeu? Sim, o balanço que está tendo esse final de semana, eles têm uma etapa toda voltada para isso. Muito sério, é isso mesmo. Aliás, o curso está sendo um sucesso, aí tem bastante gente aí. Mas, gente, é uma coisa que faz a gente refletir. Você sabe uma coisa que eu penso muito sobre gratidão, Emerson? Eu vejo, por exemplo, eu sempre trago exemplos da CCCI, mas é a nossa realidade, o nosso dia a dia, o nosso feijão com arroz. Né? O que eu vejo muito, em tudo quanto é IC? Você tem, às vezes, uma pessoa que ralou um monte para construir algo, para trazer aquela instituição e trazer aquele trabalho para um determinado patamar. Um belo dia, como é natural em toda instituição, ocorrem mudanças. Mudanças de gestão, vem um outro coordenador, vem um outro gerente, vem um outro chefe, vem um outro... E isso é extremamente salutar. Extremamente salutar. Só que a norma geral qual é? A norma geral é, a pessoa que assume o lugar, geralmente, ela... Aquele problema de ter um ego inflado, ou ter um conceito de si muito superior ao que de fato é, dificilmente a pessoa vai resgatar o histórico, buscar para dar continuidade de fato, real, entendeu? Muitas vezes a pessoa chega e ela acha, não, agora eu sou o coordenador, agora eu tenho visão de conjunto, agora eu tenho amparo de função. E aí, meu amigo, ele sai perseguindo, às vezes, quem mais ajudou, quem mais isso, quem mais aquilo, e vai deixando um monte de mortos e feridos no meio do caminho, entendeu? Esse negócio, gente, é muito sério. Eu sei que a Mercedes quer falar, depois eu volto. Fala, Mercedes. A Mercedes, ela é a nossa musa. Olha só, olha o vestido vermelho. Que coisa... Assim, Mercedes, você é uma mulher bonita, mas eu quero dizer, você há uns 30, 40 anos atrás, parece aquelas atrizes de Hollywood. Eu não me canso de falar isso, eu acho. Sabe aquelas que o Valdo era fissurado? Mas que ele falava dos filmes antigos, entendeu? É bem aquilo lá, eu acho impressionante. Mas sabes que eu concordo com você, sou uma mulher bela, maravilhosa. Uma perfeito. delícia. Uma delícia. É isso mesmo. Perfeito. Valdo falou, tem que ser sincera. Bom, a parte dessa brincadeira, eu falando da generosidade e da gratidão, mais ainda, eu acho que o maior impedimento que nós temos é relacionado com nossos pais. Pais. Os pais. A maioria de nós temos aí um travão enorme. Muitas vezes, porque tem esse respeito já, não se atrevem a dizer, minha mãe tinha tal coisa, ou minha pai é tal, eu falei tal coisa, eles me deram tal. Não são capazes, por esse respeito, que às vezes não deveria existir. Deveria existir essa confiança de poder dizer, oh, mamãe, passa tal coisa, não gosto disto, ou papai. Mas isso se vai acumulando. E às vezes, se você não tem gratidão com os padres, como vai ter com os outros? Não dá. Porque você tem aí isso aí fechado, que además não quer abrir, porque dói muito. Claro. E então, eu acho que esse é o maior impedimento para a gratidão. Porque, claro, se você é conscienciólogo e você tem não sei quanto, e você tem uma casa, e você tem não sei quanto, e você tem amigos, aparentemente, entre aspas, você quer que está gratidão com a vida. Não é verdade. Na experiência que eu tinha, como profissional e também como pessoa normal e corrente da rua. Eu acho que, mientras não perdoemos a nossos pais, vai ser difícil ter gratidão real. Vai ser uma gratidão fictícia. Isso que eu queria dizer. Mercedes, eu acho que o que você está trazendo é uma ideia muito importante, interessante. Né? Qual é o nosso entendimento? Todos nós somos o resultado de 3 fatores básicos. Genética, que é o que a gente recebe ali, a carga genética de pai e mãe, basicamente isso, ou da família ali, ok? Da mesologia, e aí entra muito isso que você falou, os valores, conforme a pessoa é criada, em que ambiente é criada, a cultura que o pai e a mãe dá, mas tem um terceiro item que é extremamente importante, que é a paragenética, que é a realidade da consciência que ela traz lá de trás.
Eu não consigo admitir uma pessoa de fato generosa se ela não tiver um quê de paragenética muito grande envolvido nisso. Para mim, o mais sério é a paragenética. Essa é uma charada. Porque assim, ó, o pai e a mãe, é claro que é muito sério, muito relevante, mas se a pessoa tem uma paragenética mais forte, ela pode ter uma educação muito mão de vaca fechada, seja o que for, e ela vai ser generosa, porque a paragenética, ela sobrepaira tudo isso, ela engole, entendeu? É isso que eu quero chamar a atenção. Fala aí, chefe. Foi bacana você ter falado sobre genética e paragenética, porque a palavra generosidade vem de gen, que está ligado, né? Sim. Essa questão do passar para frente, de receber o aporte, o corpo, o DNA, né, do DNA. E eu queria contrapor com um lado negativo, vamos dizer assim, nosográfico da generosidade, que seria a dó. Né? Muitas pessoas confundem, principalmente do viés religioso, da generosidade com dó. Claro. Né? E a dó é a projeção do seu sofrimento no outro. Isso. Né? Você está querendo salvar o outro, então tem essa diferença. Ó, eu gosto muito das definições opositivas, porque elas ajudam bem a entender isso. Então, olha só os dois últimos que a gente botou ali. Generosidade não é desperdício. Página 5. E generosidade não é prodigalidade. A gente não está falando que generosidade é a pessoa achar que vai salvar o cosmos, vai chegar, vai doar todo o dinheiro que ela tem, todas as posses dela, e aí vai viver embaixo da ponte, sendo chupim de outras pessoas. Isso não vai adiantar, isso não vai resolver. Entendeu? Ou a pessoa vai se dedicar, a partir de hoje eu me dedico para o processo religioso. Aí ela se enfia lá no convento e pronto. Aí ela vai receber doações de todo mundo. Vai viver a custas do que ela recebe da sociedade. Não rola, entendeu? Agora, gente, eu só quero fechar a ideia antes da Mercedes ali, porque a gente desviou, agora eu quero voltar para... Peguem a última ideia do material que foi entregue, hoje a gente passou 6 páginas. Isso aqui é do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, citação literal, página 509. Quanto mais evoluída a compreensão da consciência, mais cultiva a gratidão, ou seja, a generosidade reversa, que exige automemória cosmoética. Isso, para mim, aqui é a cereja do bolo que a gente estava comentando. Entendeu? As pessoas elas não são gratas porque elas não têm memória. É isso aí. E é aquela questão que a gente comentou. O voluntário chega, acha que tem a visão de conjunto, sai dando o pé na bunda de todo mundo, afastando todo mundo. Daqui a pouco cai na cabeça da pessoa. César, Fala aí, Fê. só que dando ênfase, a automemória cosmoética, né? Isso, perfeito. Que Automemória há cosmoética. memórias... Claro. Perfeito, é isso aí, automemória cosmoética. Esse adjetivo pega a gente muito pelo pé, né? Essa palavrinha muda tudo. Quando você põe o cosmoética, o buraco fica mais embaixo. Gente, ó, eu recebi uma contribuição do Willy Leiva, dizendo que a OIC vai ter um evento sobre esse assunto agora em março, que vai ser presencial e virtual, igual ao Calepino, e é o Clube do Livro, é sobre generosidade. O livro que eles vão debater é Dar e Receber. Tá? E a atividade, pelo que eu vi aqui, vai ser em Foz do Iguaçu, dia 30 de março, no final do mês. Então aí, gente, quem está em casa e é interessado nesse tema, não deixe de assistir. E não podendo assistir, independente disso, compre o livro do Adam Grant, Dar e Receber. Uma abordagem revolucionária sobre sucesso, generosidade e influência. Ok? Tudo bem até aqui? Podemos ver aqui as perguntas? Opa! Gente, no momento a gente está com 28 pessoas online. Agradeço aí a atenção do pessoal que começou a assistir mais cedo. Bastante gente dando alô. Boa tarde para todo mundo. Obrigado pela presença. O Orlando Silva pede para repetir o autor do artigo de 1958. O artigo de 1958, o autor é A. Pinto de Carvalho, que eu estou deduzindo que é Antônio Pinto de Carvalho, pelo que eu pesquisei. Mas eu acho que o que você precisa gravar é isso aqui. Ó. O nome da revista é chamada Criterion, Revista da Faculdade de Filosofia da Universidade de Minas Gerais. É o 4344 de janeiro a junho de 58, página 20. E eu quero dizer que a monitoria do Calepino, ela recebeu esse artigo aqui, não, é página 18, desculpa. Ela recebeu
o arquivo e você pode disponibilizar o link para quem quiser baixar, tá bom? Quem quiser se juntar nessa pesquisa aí, vamos ver se a gente consegue nos próximos Calepinos desdobrar um pouco quem foi esse pesquisador, né? A Juliana que chegou, Juliana, é um pesquisador que escreveu sobre conscienciologia em 1958. Usou o termo no artigo dele. Então é algo que faz a gente pensar, tá? O Willy Leiva fala um pouco do Carabelese, fala que é de 1877 a 1948, nascido em Molfetta, em Bari, discípulo de Varisco, e centrou seus pensamentos filosóficos no problema do concreto. Isso aqui é interessante, Willy. Ele é chamado do filósofo da consciência concreta. Esse é o como é que chama mesmo? O epíteto dele, né? Ok. Aí o Willy mandou aqui um link de uma página em inglês. Pessoal assistindo do Rio de Janeiro. O Francisco Mauro, que é o Chicão, que ajuda a gente aí na transmissão, ele fala: uma forma muito importante de doar e ser large é doar o seu tempo consciencial. Muitas vezes não se dá valor ao tempo despendido. É isso mesmo, eu concordo contigo, Francisco. Às vezes a pessoa ela parte do princípio, sabe um erro que eu acho muito comum é o seguinte: a pessoa às vezes parte do princípio que aquela pessoa é eterna. Ela vai ficar naquela função ou disponível para aquilo ali o resto da vida. E não. Sem falar na finitude da vida, o fato é que não é todo mundo que está aí. Então, às vezes, você tem que saber aproveitar a oportunidade. Francisco Mauro fala: Mercedes, já vi essa superstar em alguma mega produção de Hollywood. Eu concordo. Carla Galdino. O pessoal está assistindo lá da Flórida. Oi, Carla. Oi, Sérgio. Como é que vocês estão aí? Estamos com saudade. Estamos planejando de ir em agosto para ir, tá? Do ano que vem, tu acredita? É bastante antecedência, mas melhor ir ano que vem do que não ir. Bruno Oliveira. Minha planta carnívora tem mais ectoplasma do que fitoectoplasma. Será que a informação é correta? Bruno, eu acho que tem que olhar a sua planta aí. Eu não saberia te dizer. A sua pergunta tem que analisar em loco. Mas eu acho bacana você estar pesquisando sobre energia imanente. Vamos fundo. Marilux, fala Marilux, tudo bom com você? Generosidade, é vocês compartilhando conosco esse tema, muito, muito bom, beleza. Então a gente já botou aqui em dia. E aí, gente? Está muito acelerado, pouco acelerado? O que vocês querem falar desse material que a gente entregou? O que chamou a atenção aí para vocês? Vamos conversar sobre generosidade. Gostaria de falar do que a Fernanda falou das memórias cosmoéticas, né? Que na consciencioterapia a gente vê muito isso, que é justamente a pessoa fazer uma análise das suas memórias do ponto de vista do paradigma consciencial e da cosmoética. Justamente o resultado, muitas vezes, é quando ela se achava devedora, credora, ela passasse, no final, passar pelo processo perdão e depois chegar à conclusão que ela tem que ser grata à outra consciência. É muito legal esse efeito. É a análise das memórias cosmoéticas, daí, né? Pelo ponto de vista da cosmoética. Que a pessoa só estava analisando até então do ponto de vista da ética social, né? Ou da intrafisicologia. Você sabe que isso que você está trazendo, Juliana, tem muito a ver com o estudo de paradoxo. Um paradoxo que eu acho super bacana é o seguinte: geralmente, quando você tem um assédio nas suas costas, você fica pé da cara. Você fica incomodado. Puxa, putz grila, mas isso de novo? Não, isso não podia acontecer comigo. Mas se você vê depois, no final, o saldo, quando você supera e você olha para trás, aquilo te fortaleceu, entendeu? Então, às vezes, tem remédios, isso já se fala da antiguidade, que são muito amargos, né? E eu acho que isso é muito interessante, esse maxi mecanismo evolutivo, entendeu? Hoje, eu tenho muito claro para mim, sempre que acontece algo muito ruim, e não pense que vocês que não acontece, que sempre acontece alguma coisa muito ruim, eu sempre penso o seguinte: isso aqui é uma oportunidade de me autossuperar. Nada vai se equiparar à minha condição no futuro, quando eu superar isso daqui, eu poder olhar para trás e dizer: puxa, venci mais esse obstáculo, ou resolvi mais esse leão aqui. Aliás, eu quero dizer para vocês, esse mês de janeiro, eu tirei com a Flávia para organizar todo o arquivo da IEC, não é isso, Flávia? E qual foi a nossa resolução que a gente tomou ali? Todo dia eu pego um esqueleto grande do armário para resolver. Eu estou assim, todo dia eu estou pegando uma naba daquela que às vezes tu vem empurrando com a barriga há muito tempo. Eu estou nessa técnica. Eu não passo um dia sem mexer numa coisa difícil, delicada, uma coisa que me dá um entojamento. Mas é isso aí. E um por vez nós vamos resolvendo. É isso aí.
Mas fala aí, Juliana. E daqui das frases, eu não sei se já foi falada, mas uma que eu gostei bastante foi aqui na página 5, a terceira. A generosidade é a disposição em compreender as fraquezas e falhas alheias. Ah, tá ali, do Homo Porque sapiens pacíficos. uma coisa que eu tinha muito, assim, que eu ficava pensando que era até uma dificuldade minha, é que eu percebi, assim, que o que me faltava, que eu me assediava com as outras pessoas, e comigo mesmo e com as outras pessoas, é que eu tinha uma falta de compreensão. Aí, com o paradigma consciencial, isso me deu essa compreensão de ver o outro lado, ver por outra perspectiva. Aí, até certo ponto, eu ficava pensando assim, cara, mas será que eu também não estou pondo muitos panos quentes, Claro, assim? Não estou minimizando, não estou banalizando. Aí, essa frase veio bem a calhar, assim, desse meu conflito que eu tenho. Que, até certo ponto, é necessário, né? A questão da generosidade, né? Mas tudo tem o seu limite cosmoético, obviamente, né? Não é... Gente, isso aí, ó. Não é para você ser conivente, não. Para quem estiver em casa, é do Homo sapiens pacíficos, página 794. É uma adaptação, tá? Agora, dentro dessa linha, Juliana, aproveitando a deixa, para mim, a primeira frase do arquivo Definições Opositivas também é fantástica. Aí a citação literal do Léxico de Ortopensatus, do professor Valdo, página 747. Quem vira o rosto ou torce o nariz para alguém ainda não é generoso. Para mim, isso aqui é um bom resumo. Quando a gente fala... Sim, claro. Porque assim, ó, por que a gente tem que falar bastante, Juliana? Eu sei que é chato às vezes, mas é porque, para mim, esse aqui é o mega trafal da CCCI. Trafal. Para mim é isso aqui. Para mim é. Não. Para mim, o mega trafal é a generosidade. Para mim. O trafar, a gente está careca de saber qual é. Por favor, pseudo-harmonia. Muito obrigado, Bruno. A gente já falou isso 20 mil vezes aqui. E qual é o trafal? Eu estou dizendo, para mim, é isso aqui, generosidade. Se não é um dos principais. As pessoas têm que ser mais Acho generosas. que, entendeu? apesar dos acoplamentos e das assimilações, ainda falta bastante empatia, um passo antes da generosidade. Mas é assim, ó, o que eu quero falar com generosidade? É tudo isso aí, é a empatia do dia a dia, é você dar um voto de confiança, é antes de você começar a criticar mentalmente o outro, você partir do princípio, puxa, eu acho que aquela pessoa está fazendo o melhor que ela pode, entendeu? Não tentar criar um monte de teoria conspiratória, não querer travar o trabalho da outra pessoa em nome de um suposto problema que pode acontecer em uma eventualidade. Gente, vamos ser um pouquinho mais generosos, deixa o negócio expandir, fluir, rolar. E, claro, se tiver alguma coisa muito doida, vai lá e segura as pontas. Mas agora, se você fica podando, imagina uma árvore. A árvore quer crescer. Se você pensa o seguinte, não, pode crescer esse galho aqui, e pode ir para cima do telhado, e pode dar um fruto, e pode arrebentar uma telha, e você chegar e ficar cortando a árvore o tempo inteiro, não vai nascer nada? Isso é síndrome da perspectiva trágica do Valdo. E tem uma frase que eu li, agora eu vou esqueci de quem que é, mas que muito tem a ver com isso. Quanto nos custaram as tragédias que nunca aconteceram? Repete, desculpa, Juliana. Quantos nos custaram as tragédias que nunca aconteceram? Nesse sentido de que todas as coisas que você perdeu, que você deixou de fazer, entende? Perfeito, concordo com você. Tem uma que tem até o valor, assim, não sei se vocês conhecem, mas é um case bem famoso da Kodak, né? Que diz que a Kodak, 10 anos antes das máquinas digitais, um dos profissionais da Kodak fez esse desenvolvimento de um protótipo de câmera digital. Só que ele era um cara muito subordinado a alguém e o chefe dele pegou e falou, não, isso aí não é para te desenvolver, você não tem que se meter nessa área, e não mandou o projeto à frente. E hoje a gente sabe o que aconteceu com a Kodak. Então, as tragédias... E isso exatamente. A Kodak está numa situação bem difícil, né? Exatamente. Porque alguém achou que não era o papel dele fazer aquilo, e aí a história toda teve um outro rumo. Eu fecharia esse capítulo falando o seguinte, muita gente hoje em dia, você pergunta, quem é a Kodak? O que é a Kodak? A Kodak, para quem não sabe, é verdade, importante. Tem muita gente que não vai nem saber. Essa é a questão da mudança de paradigma. Tem vários casos assim, tipo igual o pessoal lá, o pessoal do relógio, né? O relógio a quartzo, que foi inventado lá também, depois a invasão dos japoneses, né? Acabou com... Tem várias histórias assim, a questão da mudança de paradigma, que a pessoa não reconhece e os outros abafam. Fê, vamos lá. Para essa questão de compreender as fraquezas e falhas alheias,
uma questão que eu vejo, tem a questão de compreender e tem a questão de se dispor a lidar com a imaturidade alheia, né? É um tipo de, que nesse caso ali, às vezes é um tipo de generosidade, porque às vezes a gente quer que a pessoa mais criativa e resolutiva dos problemas e que traga aquela ideia general e inovadora ainda seja a pessoa mais madura, experiente, o que são coisas geralmente antagônicas, porque as pessoas mais criativas, mais irreverentes, mais disruptivas, geralmente não são aquelas que estão mais maduras no processo, né? Elas, às vezes, porque a pessoa vai se ajustando. Então, é nesse equilíbrio que mora. Então, eu vejo que essa incompreensão, às vezes, de acolher aquela força realizadora que ainda não está bem assentada, né? Para ter algum benefício coletivo, mas também tem um ônus. E, às vezes, esse ônus é aquele mais chato, que é aquele das energias mesmo. De você explicar, daí você explicar de novo, daí você acolher, daí você não sei o quê. Então, eu vejo que aceitar um possível ônus das imaturidades alheias, né, está dentro da generosidade. E ali embaixo tem que ser generoso, compreender mais. Você sabe que... É só para complementar o que você falou da autogenerosidade, você ser generoso consigo, porque você não consegue ser generoso com o outro. Você não tem aquele ultrafar desenvolvido o suficiente para poder dar conta do recado. Então, seja generoso consigo e dê um passo atrás. Né? De todas formas, eu acho que o julgamento hacia os outros não ria. Essa cara de satisfação que põe. Não, nada, eu estou ouvindo com alegria. Não. Então, Vou olhar para cá. não, Fala. o que queria dizer é que julgar a los outros não temos todo um background dessas pessoas. Correto. Para nada. ¿Qué sabemos nós de las lutas que tem consigo mesmo, com os outros, com seus problemas? Não sabemos nada. Quem somos? Então, eu só tive que trabalhar bastante, porque eu cobrava ao início, sabes? Ao início dos anos que levo aqui, são 8, cobrava ainda, porque eu pensava, achava, e queria fazer este depoimento de alguma forma, que eu acho que eu faço com a gente de uma forma natural. Mas, se em um momento dado eu precisava de uma pessoa, e essa pessoa não estava, eu la cobrava. Eu dizia, homem, para uma vez que eu falo ou pido, e é errado, mesmo erro que se não faço, sabes, e logo cobro. Não, esse mesmo erro. E eu me dei conta de que quando eu respeito ao outro, estou também respeitando-me a mim, é o que dizia um pouco ele agora, sabes? E se você é capaz de sentir por el outro tal coisa, também é capaz de sentirlo com você. Não é nada. Tem que pensar de você para os outros, não de os outros para você. Claro. Perfeito. Você queria falar, Flavinha? Queria falar rapidinho aqui da capacidade de compreensão. Acho que a generosidade, então, passa muito também pela autocrítica, né? Quanto mais autocrítica a gente tem, menos a gente julga o outro. E, às vezes, você vê a pessoa, às vezes, está com um rombo enorme, mas você vai falar, puxa vida, será que eu tenho autoridade moral para fazer alguma heterocrítica nesse sentido, entendeu? Então, muitas vezes, a gente se cala e vai ajudar, porque a pessoa está precisando de assistência. E outra coisa, quantos de nós também não já passamos pelas mesmas coisas, entende? Na adolescência e na adultidade. Então, a gente vai se tornando mais generoso se a gente começar a olhar para a gente mesmo e ver os nossos dificuldades, aí a gente se torna uma pessoa melhor também. É aquilo que a gente sempre comenta no Calepino, a gente tem que fazer um movimento até para fora no primeiro momento, mas depois, no final, sempre tem que trazer para a gente. Mas aproveitando a deixa aqui da Fernanda, e que as pessoas falaram alguma coisa, eu não posso deixar de comentar o seguinte, nós estamos preparando, gente, uns banners para poder botar aqui para ajudar a gente no decorrer da aula. Semelhante ao que tem lá no tertuliário, que é a escala evolutiva, índice das faixas etárias. De vez em quando eu preciso de um apoio, eu fico seria bom ter aqui. Mas a gente criou um material novo que vai ser disponibilizado, que é o Expansão da Conscienciologia. 11 projetos prioritários aguardando materialização. A nossa ideia é fazer um banner bem grande, colocar ali naquela parede, para ficar lembrando o tempo inteiro a nossa coletividade de algumas coisas que estão aguardando e que todo mundo deveria ajudar ou contribuir.
Isso aqui, gente, não significa que seja com a IEC diretamente. A IEC ela é um dos agentes, ela está dentro do processo, entendeu? E isso aqui, na verdade, é muito mais um lembrete. Mas eu vou falar porque tem relação com isso que a Fernanda trouxe, que vocês vão ver que volta e meia a gente vai falar e vai cair nisso daqui. E eu vou explicar isso aqui depois com calma o dia que a gente botar o banner. Eu só estou aproveitando a deixa para já criar o ambiente. Quais são os projetos? Primeiro, Agenda Maxi Proexológica. O que a gente quer falar com isso? É o planejamento estratégico da CCCI. A gente tem aqui muitas ICs que até estão trabalhando bastante, mas é mais ou menos o seguinte, a IC está lá trabalhando um monte, o outro está trabalhando lá, eu aqui na IEC trabalho um monte, a gente está meio sem ter essa visão de conjunto, entendeu? De fato, quais são os projetos prioritários e onde é que a gente quer chegar em conjunto como grupo. Esse é o ponto 1. Isso aqui eu entendo que é a Unicim que vai puxar, não há dúvida, a PEX pode ajudar também. O que a gente precisa, Antônio, não há dúvida. Ela existe, mas assim, não ó, funciona. todos esses itens aqui que eu vou falar, e são 11 itens, eu tenho a certeza que vai ter alguma pessoa que vai dizer, não, mas eu estou trabalhando, não, mas tem o meu setor que está fazendo. Não tenha dúvida. E pode até ser que esteja fazendo, só que eu vou te dizer, essa é a minha versão da lista, e para mim é o seguinte, eu sei o que a IEC está fazendo, eu não sei claramente para onde que as outras ICs estão querendo ir de fato. Sei alguns projetos de uma ou outra, mas eu não tenho essa visão de conjunto hoje, de botar todo mundo junto e definir o que é de fato prioritário, entendeu? Eu acho que é isso que eu estou chamando a atenção. Eu não quero a gente me estender demais, eu só vou aqui dar uma pincelada, tá? Segundo item, Ágora Cognopolita. Se lembra do projeto da Ágora? Que era ter aqui um espaço para fortalecer... Beleza. Então, depois a gente entra nisso. Apoio à terceira e quarta idades na CCCI. Isso aqui, eu fiz questão de criar um item separado, porque se fala muito de longevidade, se fala muito do residencial da terceira idade, se fala muito que as pessoas estão ficando com idade, mas a gente não está efetivamente criando uma rede de apoio como tem que ser, na minha opinião. Isso é uma lacuna enorme no nosso grupo. 4. Atividades sociais na Cognópolis Foz. Falta atividade social. Hoje nós temos ali um hotel, e eu falo para vocês, e eu posso falar aqui de cadeira isso. Boa parte de muitas atividades sociais que foram feitas na CCCI até hoje, atividades sociais que eu falo, jantares e tudo mais, foi muita coisa puxada pela IEC. E eu acho que tem que ter um grupo, tem que ter pessoas que queiram, de fato, puxar e fazer bailes temáticos, jantares. Nós temos que ter áreas de convivência. Isso é extremamente importante para fortalecer o grupo. Não estou falando nada de novo. Isso aí o Valdo já cansou de falar. Só que as pessoas não lembram disso. Quando você põe ali atividades sociais, pode ser que alguém chegue e diga assim, César, eu quero ajudar a organizar um jantar. E eu vou dizer, o hotel está à disposição. Que dia que você quer fazer? E pronto, a pessoa vai atrás, vai organizar. Ela não tem que se preocupar com comida. O preço é acessível. Vocês veem que lá nós estamos essa semana inteira lá com buffet livre, todo dia um tema diferente. Vocês estão acompanhando aí no Carnaval? Todo dia um tema diferente. Dá uma checada para mim para divulgar isso, André. Mas o fato é o seguinte, é R$ 47,00 por pessoa, e todo dia um buffet livre. A gente pode fazer isso para o grupo, não tem erro. Item 5, Conselho dos 500. Isso aí se fala já há muito tempo. E não vem me dizer que a Ágora é a mesma coisa que o Conselho dos 500, que não é. Uma coisa é uma coisa. Você pode construir a Ágora e você pode fortalecer o Conselho dos 500 e botar para rodar independente de qualquer coisa. Inclusive, a Marlene Roque, ela trabalha muito nisso daí, não há dúvida. Tem gente que tenta, mas a gente não está conseguindo. Só para avisar vocês, gente, ontem já foi. Ontem era comida de boteco, hoje é comida mexicana, amanhã é comida oriental, terça-feira é tapas espanholas. O valor é R$ 47,00 por pessoa, para o pessoal da Conscienciologia, é das 8 às 11 da noite, e todo dia tem música ao vivo, Jorge Miguel Ruibal. As bebidas são à parte. Obrigado aí pelo apoio. Só para fechar aqui, fortalecimento, item 6, fortalecimento ambiental nos campi conscienciológicos. A gente tem que botar mais verde, cuidar mais, recuperar as áreas de APP, plantar mais árvore, arborizar, botar jardins, tem um monte de coisa para fazer nesse sentido. O pessoal trabalha muito aí, a Érica e outros, mas tem que ter mais. 7, integração da comunicação na Conscienciologia. Isso é outro item sério. Não é só um projeto de rádio e TV que vai dar conta disso. A gente tem que integrar as ICs e nós temos um problema de integração interna para depois fazer a integração externa. Item 8, Mega Centro Cultural Loteca. Esse está em negrito, que é o grande meta nossa. Lembrando que a gente quer lançar a pedra fundamental ano que vem e terminar a construção da primeira etapa em 2021 e inaugurar ainda.
Item 10, polinômio interassistencial no vínculo consciencial. Aqui entra o que a Fernanda estava falando. O que é o polinômio interassistencial? Acolhimento, orientação, encaminhamento e follow-up. O acompanhamento. Ok? Acolhimento, orientação, encaminhamento e acompanhamento ou follow-up. Tá? Como é que é? Segmento. Ok, perfeito. Mas o que eu acho que é muito sério é a gente fazer isso no vínculo nosso, no voluntariado. Entendeu? Eu fico aqui ajudando as pessoas durante a semana na IEC, eu não tenho condições de fazer o follow-up como tinha que ser, entendeu? Então, isso eu digo que é um furo que a gente tem aqui na IEC. Nós temos que trabalhar mais, interpares, seja quem for, tem muita gente passando dificuldade. Gente, quando eu lembro daquele voluntário nosso que estava morrendo de fome, que o amparador chegou para o professor Valdo e pediu para ir lá ajudar, porque a pessoa está morrendo de fome. O cara tinha se ausentado daqui por ausência de grana, estava passando fome em casa, o amparador veio dizer, olha, é bom ajudar, senão ele vai morrer de fome, e dito e feito. Cheguei lá, o cara começou a chorar. Aqui em Foz. Entendeu? Que é isso, a pessoa está aqui no dia a dia, você não conhece a realidade do outro, a pessoa se afasta do serviço, quando você vê, a pessoa está lá passando dificuldade, ela não quer incomodar, entendeu? É isso aí. Isso. É isso aí. O item, Desculpa, qual era o número item, 7? Qual era o número 7 que você falou? Item 7 é a integração da comunicação na conscienciologia. O 8 é Megacentro Cultural Loteca. O 9 é polinômio interassistencial. O 10 é pórtico do bairro Cognópolis. Um dia nós vamos chegar lá. E o 11, esse aqui não podia deixar de cutucar, que é união, união, união dos intermissivistas. Isso aqui é tirado de uma folha que o professor Val deu para mim há muitos anos atrás, uns 5 anos atrás, mais ou menos, que ele ponderava, a ideia era simples, ele escreveu no papel o seguinte, se somos intermissivistas, ainda somos muito poucos nessa dimensão, e temos que nos unir. Aí ele só escreveu isso, união, união, união dos intermissivistas. Então, eu acho que isso aí é cada um ver onde é que o calo aperta e o que pode ajudar. Gente, eu quero aproveitar que o nosso grande mestre Laurentino chegou. Laurentino, dá uma olhada na página 18 desse artigo aqui, ó. Dá uma olhada aí que eu queria que você olhasse isso aí, que você vai achar o máximo. Olha o título da revista. Criterion. Não, gostou? Hã? 1958. Agora, olha lá. É da tua terra, hein? Minas Gerais, hein? Dá uma olhada nisso aí, página 18. Gente, o que mais aí? Fala aí, Flavinha. Ou Mercedes. Não, eu queria falar assim, me surpreendeu que você abriu o texto falando da Consim Large, né? Uhum. E eu lembrei do Avarento, de Molière, que ele, ele só pensa nele, né? Então, quer dizer, a generosidade tem várias vertentes, mas você centralizou aqui no processo da Consim Large, que não é só o processo do dinheiro, então, né, César? Eu acho que você está querendo colocar... Olha, você pegou onde dói. Quando as pessoas falam, quando a gente fala em Consim Large, muitas pessoas têm uma visão simplista da Consim Large, achando que é o seguinte, é a pessoa que doa dinheiro. Pois é, não, eu pensava assim. Não, é muito mais amplo que isso. É mais que isso, Olha a definição. A Consim Large, isso aqui é da Enciclopédia da Conscienciologia, verbete do professor Valdo. É a pessoa, homem ou mulher, filantrópica, altruísta, generosa, que é o tema de hoje, e doadora, interessada em aplicar recursos, patrimônios, bens ou ativos disponíveis pessoais, antes de tudo para o bem de todos. O que é esses recursos? Não é só recurso financeiro. É recurso energético, é recurso de tudo quanto é categoria que você pensar. Entendeu? Tempo, energias e dinheiro são os 3 recursos mais fundamentais dessa dimensão. Toda assistência ela vai envolver geralmente isso. Ela entra, mas tempo, energia e dinheiro, para mim, é o core. Agora, olha só, sinônimos para Consim Large. Consim assistencial, doadora, filantrópica, altruísta, generosa, humanitária, benfazeja, benevolente, magnânima, longânima. Em resumo da história, você vê aqui, eu podia ter pego um monte de outros verbetes. Por que eu quis pegar o Consim Large? Exatamente para explorar isso que você falou. As pessoas têm uma visão tacanha. Você vê que, por exemplo, dentro da fatologia, eu grifei até aqui em amarelo, Flávia, está escrito aqui, ó, a generosidade intelectual. Isso vocês não têm porque é a fatologia do verbete. Olha o que eu grifei aqui. Generosidade intelectual. É a doação dos livros, né? Sim, não só dos livros. Aqui, ó, vocês estão aqui
em pleno domingo de carnaval, assistindo essa aula. Podia estar em casa, podia estar, sei lá, dormindo, podia estar descansando, podia estar fazendo qualquer coisa. Vocês estão aqui contribuindo. Pessoal que está em casa aí, agora tem 30 pessoas assistindo. Depois vai ter umas 1000 e poucas pessoas assistindo. É gente que, ok, está ali, está dando seu tempo, está contribuindo com as suas energias, está levando para a TENEP, está dando ideias. Eu acho que isso aí é uma coisa muito séria. Generosidade intelectual. Você vê que o outro, só para aproveitar, deixa, né? O outro verbete que a gente escolheu é o Código Pessoal de Generosidade, que é da professora Marlene Roque Gontijo, um verbete extremamente importante, denso, a gente não consegue explorar aqui tudo, mas eu achei muito interessante que ela faz uma relação, 30 exemplos práticos do que pode integrar, ou como é que a pessoa se conduziria com o Código Pessoal de Generosidade. E tem coisinha que tu olha aqui e tu diz, puxa, é verdade, entendeu? Pagar as despesas por aumento no trânsito, embora seja parte lesada. Veja bem, você levou a batida e você paga o conserto do carro para o outro. Olha só. Vale a pena pensar, gente. É um artigo que faz pensar. Fala, Mercedes. Sim, eu acho que quizá vai chamar um pouco a atenção o que quero falar. Quando você fala, ponto número 1, agenda macroecológica e projetos prioritários e demais, eu vejo que não só você, sino ninguém na Conscienciologia fala de um tema que a mim me parece muito importante, e é o tema da alimentação orgânica. Que nós podamos estar saudáveis e chegar ao máximo de nossas potencialidades. E tem muito que ver com isso. Então, ninguém se preocupa por el longevo, por a pessoa, por projetos de construção, mas nós estamos doentes, a maioria das pessoas. Que seria tudo isso se nós nos alimentáramos de forma saudável? E ninguém fala de um projeto sobre isso. Eu tentei falar com Fernando Barbaresco há um mês assim, que tinha um projeto de um verbete. Você não dá um calepino sobre esse tema, Mercedes? É que eu ia fazer essa proposta para você. Mas como não saía nada desse tema, eu disse, será que não importa? E por isso me atrevi agora, um pouco delicadamente, mas firme. O que eu quero dizer é, o microfone está aberto para você. Tá bom. Tá? Se você quiser conduzir um calepino sobre esse tema ou sim. outro tema, vai ser uma alegria. Tá eu bom. só gostaria de estar aqui para poder assistir. Tá bom, tanto se está como se não está, você vai poder ver o calepino depois. A única coisa que o pessoal já reclamou vai ter que falar com a voz para fora e com vontade e mais devagar um pouco. Porque não é todo mundo que entende. Mas tem razão, tem toda a razão. E eu pedi. Tem razão. Flavinha, vamos lá. Você queria falar? Você está com o microfone? Não? Tá. Gente, quem mais queria falar alguma coisa? Tudo bem até aqui? Todo mundo vivo? Fala, Graça. Você que é uma pessoa generosa, que vê aqui o dia a dia da IEC, você quer complementar, falar alguma coisa? César. Oi. Fala, André. Você podia fazer uma relação entre generosidade e a central extrafísica da fraternidade? Só isso? Assim, você está falando da central extrafísica, na minha opinião, que é a mais avançada. Então, vamos recapitular. Você começa, geralmente, não que precise ser nessa escala, mas geralmente você começa a acessar a central extrafísica da energia, para depois você começar... Isso vai turbinar a tua TENEPS, vai mudar a tua vida para melhor em uma série de aspectos. Você vai ter o telefone vermelho lá com a Comunex, show de bola. Depois disso, você vai começar a acessar Verpons. Se você tem uma profusão de Verpon muito grande, central extrafísica da verdade, ok, beleza. E a última etapa é quando você começa a entrar no Holopensene dos Serenões. O Holopensene dos Serenões, para mim, é esse exemplo do colégio invisível da Mega Fraternidade, mas que também atua com a central extrafísica da fraternidade, entendeu? Então é assim, o início do princípio do começo, para você começar a exercitar isso, na minha opinião, é generosidade. Então, a relação, para mim, ela parece complexa, mas ela é meio direta. Você tem que dar um primeiro passo, observar a repercussão das suas atitudes na sua psicosfera, porque toda ação tem uma reação. Então, você sabe que muitas vezes é bonito de falar em assistência,
Mas você, conforme você vai botando a sua quitanda para o cosmos, você vai tendo uma pressão maior ou menor daquele trabalho. Entendeu? Eu, no meu caso aqui, ó, o calepino hoje, eu considero que está mais ou menos superada aquela fase inicial da pressão, do desassédio inicial de meter o trator esteira e aplainar o terreno para poder construir alguma coisa. Não que não tenha, às vezes você pega uns temas hard aqui, como a gente abordou, Energima, com muita coragem, um tema difícil, patológico, sem possessão patológica, e saímos bem, mantivemos o nível, entendeu? Mas, por exemplo, hoje eu já estou pensando naquela atividade, que é o verponário. Eu notei que extrafisicamente mudou alguma coisa. Na hora que você propõe uma segunda atividade, você está assumindo um outro papel, fazendo uma assunção de um outro papel. Tem coisas, por exemplo, que eu vou poder falar nessa atividade que eu não posso falar aqui hoje. Hoje mesmo, a minha amiga aqui estava perguntando, César, quem que você acha que você foi na vida passada? Um monte de gente aqui já sabe, está careca de saber. Mas eu não posso falar isso abertamente no microfone, por um motivo simples. Eu tenho um filho que está vivo ainda. Que é isso? Daqui a pouco o cara vai ter um piripaque aí, vou ter uma responsabilidade. Então, mas eu posso falar isso numa atividade reservada, entendeu? Esse é o X da questão que eu quero chamar. Sim, botei mega fraternidade. Vamos ler junto aí? Eu acho que ajuda. Isso aqui... Vamos ler tudo. Isso aqui, gente, mega fraternidade, a gente retirou. São anotações pessoais com base na fala do professor Valdo, da tertúlia Análise Egológica, especialidade Heterocriticologia, 30 de janeiro de 2009. As pessoas querem assistir os outros, mas chegam perto e só veem os defeitos de quem vai assistir. Carregam nas tintas e guardam somente lembranças negativas. Temos que aprender a ver também os trafores e não apenas os trafares. Não é olhar de compaixão. A pessoa que é superior ao outro pode ter um olhar de fraternidade, se ela tiver abertismo consciencial. Perfeito. O outro que você falou é o benignidade, lá no Serenão. Página seguinte. Isso aqui, gente, é do Homo sapiens pacíficos, citação literal da página 976. Benignidade. Característica evidente do serenão é a benignidade ou a irradiação de serenidade de caráter capaz de proporcionar lenitivo a todas as inquietações, comunicando sutilmente, ao mesmo tempo, a responsabilidade pessoal do ego por essas inquietações ou conflitos. Autocontrole. Tais atitudes constituem o resultado de admirável autocontrole interior, sem recalcamentos e de evoluída compreensão da consciência humana dos assédios e incoerências. Isso aqui, gente, para mim é aquela pedra de toque que a gente está careca, às vezes, de falar, mas esquece. Que é o quê? Você sempre tem que se inspirar no exemplo das consciências mais evoluídas para saber como agir. Isso é técnica antiga. Você não sabe o que fazer. Você vai procurar fazer o quê? Puxa, como é que um evoluciólogo será que agiria nessa condição? Se tu não tem parasinapse ainda para chegar nisso, então tu pensa, sei lá, um desperto. Dá uma baixada no nível, mas te inspira a fazer algo melhor, entendeu? Tem uma frase no livro da Flávia que fala disso, né, Flávia? Que a energia do serenão está sempre presente. Você lembra? É uma das principais do primeiro livro. É isso aí, energia imanente no cosmos. César. Vamos lá, Fê. Essa questão da benignidade, que a gente, às vezes eu brinco, né? Eu digo assim, que a pessoa faz assistência apesar da imaturidade do assistido. Então, como se a pessoa estivesse fazendo aí um favor, né? Eu acho que a gente, lentamente... Tem que mudar isso. Quantos de nós, né? Ainda eu, às vezes, me pego. Dá uma certa inquietação quando você vê a imaturidade do outro. Você diz, putz, podia ser um pouquinho mais fácil para o meu lado. Então, a gente ainda faz muitas demandas, solicitações. A gente quer baratear a assistência. Por uma questão de incompetência, de falta de compreensão. Eu acho que deve chegar num ponto, estou trabalhando para isso, para chegar logo, estou correndo, de superar isso, né? O serenão enquanto um lenitivo, enquanto aquela condição em que ele acalenta a inquietação alheia, né? Então, a gente ainda faz assistência com inquietação, muitas vezes. E a inquietação do outro... ele, além da serenidade dele, ele acalentando a inquietação mais profunda do outro. Você sabe que eu não posso deixar de lembrar exemplos do professor Valdo, né? Eu sei que às vezes é meio chato a gente ficar batendo nessa tecla, mas é o seguinte, eu via lá ele velhinho, já com seus mais de 80 anos, todo dia fazendo mini tertúlia. De vez em quando chegavam as pessoas e perguntavam, professor Valdo,
projeção astral, projeção consciente, o que é projeciologia? Aí o pessoal ria e falava, não, gente, muito sério. Qualquer pergunta aqui é muito séria. A pessoa é uma pergunta autêntica, ela quer saber. Vamos explicar. E aí ele começava lá do início, do princípio, do começo. Muitas vezes ele mandava dar livro. Mas então, assim, isso que a gente fala, se inspirar nas consciências que a gente considera referenciais ou mais evoluídas e saber como agir, isso é muito sério. Tem que falar com o microfone, Antônio. Faz essa gentileza, senão o povo em casa não acompanha. Muita gente se recusava em fazer pergunta com medo de ser criticado, achar que aquela pergunta dele era inválida para o grupo, essa coisa toda. Então, se reprimia. Perfeito. Eu sei que tem pessoas que dizem assim, rapaz, Perfeito. eu gosto de fazer uma pergunta, mas eu tenho medo das pessoas criticarem. Perfeito. Gente, eu posso dar atenção um pouquinho aqui ao pessoal de casa? Tem bastante gente aqui participando. O Adelino, um grande abraço aí para você. O Adelino começou a ajudar a gente no estudo do plano de negócios do Mega Centro Cultural. Muito bom. Ele, a Fernanda aqui do Contur, aqui encabeçado pelo Trintinalha. Quem tem interesse em entrar nessa área, procure o Trin, porque está ficando bem bacana. Basicamente é o quê? Você projetar quanto que vai custar a operação do Mega Centro. O que ele precisa para funcionar. Todas as despesas dele, também a receita projetada e ver ali qual é o rombo ou o superávit, entendeu? E encaixar isso com a verba necessária para a construção. Mário Rosa, boa tarde, amigo César. Tem como disponibilizar também online material de acompanhamento do tema disponibilizado aos presentes? Mário, isso é uma demanda antiga. A gente criou um critério que é o seguinte, enquanto não for publicado o Calepino, a gente não está ainda disponibilizando, porque não é um material finalizado, é inédito ainda. Em breve a gente quer ver se consegue disponibilizar alguma coisa para o pessoal de casa. Peço a sua compreensão, peço desculpas também, mas eu acho que você vai compreender. Só para aproveitar, deixa eu dizer o seguinte, o livro já foi para a gráfica, para fazer o boneco, né? Para quem conhece aí o ramo sabe que o boneco tipo assim, já é a versão final, para você dar aquela folhada, mudar o que tiver que mudar, mandar imprimir. Então, está na reta final. Willy Leiva fala, a expressão vida de tragédias que nunca aconteceram é de Mark Twain, segundo o site, beleza. Muito obrigado aí pela participação, Willy. Keila Jordão, a autorreflexão é a coisa mais importante para não cairmos no julgamento do próximo. Eu concordo que isso é muito importante, Keila, mas eu vou te dizer, eu acho que a autorreflexão também é muito importante para não fazer bobagem. A gente erra muito por deixar a emoção aflorar, acontece alguma coisa, você fica emocionado com aquilo ali, você tem um senso de justiça, você quer corrigir aquilo rápido, só que você às vezes mete o pé pelas mãos, entendeu? Então, a autorreflexão, eu acho que tem mais a ver com isso. Como é que se fala? Você abortar problemas futuros. Denise Rocha, aqui de Chaves, Portugal, nossa parente lá. Estou brincando, porque meus avós são de lá. Vocês poderiam comentar sobre a generosidade dentro do trinômio amparador de função, assistente, assistido, grata? Olha, eu acho que isso aí é um amálgama, né, Denise? A generosidade é um amálgama que fortalece o vínculo entre o amparador de função, o assistente e o assistido. Se a gente não consegue pensar numa assistência avançada se você não tiver generosidade entre essas figuras. Então, para mim, é o amálgama, é o elo de ligação ali, é o que conecta. É a maionese do sanduíche ali que dá a liga para colar as duas fatias do pão. Tudo certo aí, doutor Laurentino? Então, eu já vou passar a palavra para você, que eu quero a sua avaliação dos originais do critério aí. Bruno Oliveira, como é que está os 40 laboratórios do Valdo, que ele planejava em vida e fizeram 20 em torno? Teve algum laboratório com técnica desconhecida? Ah, chefe, teve. E, assim, sobre os laboratórios, seria bom você perguntar lá para o pessoal do CIEC. Willy Leiva, o trecho lido pelo César está no capítulo 382, Serenões Psicomática do Homo Sapiens Pacífico, página 976. Ok, eu acho que você está dando aqui a orientação pessoal que está acompanhando em casa depois, muito bom. Marcos Cabral, o link da revista Criterion com o artigo é esse. O pessoal não é fácil, é super rápido. Tá? Então está resolvido. Só checa para ver se está ok. Mas eu dei o link para ela e é só colocar no ar. Tá? Willy Leiva, no verbete benignidade, cosmeticologia da enciclopédia da Conscienciologia, existe a seguinte definição. A benignidade é a qualidade de quem é benigno e não apresenta caráter perigoso. É isso mesmo. Você quer ouvir mais algumas, Willy? Já que você tocou no tema? Vamos lá.
Do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, página 688. Isso aqui é o Dicionário de Máximas da Conscienciologia, que tem umas 1.500 páginas. A generosidade elimina o ressentimento, a mágoa e a represália. Olha que frase bonita para a gente refletir. Do Léxico de Orto Pensatas, página 1550, também do professor Valdo. A quem não falta o mínimo, é a hora de começar a dar o máximo. Agora, das anotações com base na fala dele, da tertúlia Avanço Mental Somático, especialidade Mental Somatologia, 16 de novembro de 2005. A generosidade é a base da assistência. É aquilo que a gente acabou de falar. Não existe assistência, o vínculo entre amparador de função, assistido e assistente, sem generosidade. O outro ali a gente já leu, né? Generosidade e disposição em compreender as fraquezas e falhas alheias. Outra, essa aqui vocês podem considerar de minha autoria, porque eu não estou botando autoria. Generosidade é a capacidade de doar-se a favor da evolução de todos. Outro, agora da mini tertúlia, com o professor Valdo, 22 de agosto de 2013. O Código de Generosidade é uma das primeiras alíneas do CPC, Código Pessoal de Cosmoética, da Consciência Lúcida. Então, veja como é que está lá o seu CPC. Se está faltando generosidade, abra o olho. Tem que mexer nele. Outro, agora anotações pessoais com base na fala da Eliana Manfroy, da tertúlia Zona de Desconforto, especialidade Autocoerenciologia, 7 de novembro de 2011. Quando vemos a generosidade dos amparadores, dá vergonha. Bem simples, objetiva, direta, bacana. Outras aí, consideradas, então, da nossa autoria. Ser generoso é heterocompreender mais. Temos de ter maior generosidade para com todos aqueles que nos cercam. E, por último, temos que ser generosos com o conhecimento que já dispomos. O professor Valdo sempre falava isso. Conscienciologia, ou qualquer conhecimento mais avançado, ele é um tacape, é uma arma na mão de uma pessoa. Você pode usar para fazer assistência, para fazer atares, para ajudar, para auxiliar, como se você quiser, você pode usar como uma borduna, né? Dá-lhe uma na cabeça da pessoa, ela não se recupera tão cedo, que é o estupro evolutivo, né? Então a gente tem que ser muito generoso. Natares, se você não é generoso, você cai na questão do acompliciamento anticosmoético. Você faz a interprisão, né? Só para eu fechar aqui, fechou. Que bom. Bastante gente assistindo, aumentou o número de pessoas aí. Eu gostaria de passar a palavra. Posso ouvir o Laurentino? E aí, professor Laurentino, da sua avaliação desses originais aí, do Criterion, o que você achou? O texto é longo, né? Você me deixou a página 18 e você quer que comente onde você grifou? Isso, pode comentar um pouco. Eu queria ouvir, porque assim, ó, a gente começou hoje o Calepino abordando que a gente tinha a informação até hoje de que a palavra conscienciologia tinha sido cunhada pelo professor Valdo, tinha sido usada pela primeira vez na língua portuguesa com o professor Valdo. E aí eu não vou entrar na discussão que o Miguel realizou, conscienciológico, no livro Filosofia do Direito. Mas esse livro é de 58, esse artigo. E ele fala conscienciologia, com uma ciência que vai estudar o ser, e eu achei, no mínimo, curial, né? No mínimo, interessante. Com certeza. Então, eu queria a sua abordagem dentro dessa linha. O que você achou aí? Bom, ele diz o seguinte, para Carabellesi, que é o filósofo que ele está estudando, a gnosiologia, quer dizer, o estudo do conhecimento, torna-se em conscienciologia e a lógica se converte em ontologia, quer dizer, o estudo do ser, ou doutrina de um ser no qual todas as consciências convergem. E continuando lendo aqui, eu precisaria ler com calma, né? Claro, aprofundar. É denso, o texto é denso. Mas ele parece que afirma que a única realidade é o ser, e que é justamente essa consciência que é eterna. E qualquer outra realidade é praticamente fictícia, né? E ele diz ser que em última instância poderia denominar-se Deus, mas essa consciência está disseminada em todos nós, né? Cada um, e elas convergem. Isso demandaria justamente algumas horas de reflexão para que a gente não dissesse besteira, né? Eu entendo. Mas é interessantíssima essa ideia,
de que todas as consciências estão conectadas. E é um fato que ninguém vive sozinho. Ninguém evolui sozinho. Então, esse ponto dele é bem pertinente, bem pertinente. Agora, interessantíssimo que a própria palavra conscienciologia é usada em 58. Então, esse quer dizer, é publicado em 58. Provavelmente tem usado em alguma aula, em algum artigo que a gente não sabe. Ao menos 58. É isso aí. E isso abre uma vertente, né, de pesquisa. Isso é importante que se conste em algum artigo. Então eu falei hoje, eu abri o Calepino falando que para mim era um dia histórico. Quem que lhe passou isso aqui? O amparador. Ah, amparador. Você sabe... Ele é mineiro, então, né? Você sabe... É mineiro. Você sabe, assim, ó, parece que é, mas eu tenho que ser coerente, eu não posso dizer que fui eu. E você sabe que eu tenho o Verponário, que é o meu ambiente de pesquisa, que já está ali há mais de uma década, eu trabalhando todo dia 6, 7 horas no mínimo, geralmente é 10, 14 horas. Então, assim, eu tenho uma fórmula pensênica já gerada. E eu tenho alguns amparadores de função que trabalham. Não estou ainda no nível de Valdo para ficar dizendo, fulano de tal, assim, sabe. Às vezes eu consigo saber quem é, inclusive outros amparadores que não são esses mais figurinha fáceis da conscienciologia, não desmerecendo a atuação dele. Quando eu falo figurinha fácil, é no sentido de ele estar mais aqui com regularidade, no cotidiano. Agora, então é isso aí, basicamente é isso. Agora, é importante... Sim, uma inspiração nítida, clara. Vai lá e pesquisa. Não foi critério. Vai lá e pesquise o termo conscienciologia no Google, filtrando por data, que você vai ter uma surpresa muito agradável. Mais ou menos assim. Tá? E do nada. E quando vem esse tipo de informação, você tem que levar a sério. E aí, aí eu parei, fui lá, eu sabia fazer os filtros, fiz, apliquei, e veio, para minha surpresa, esse artigo de 1958. Só que ele não é simples. Quando você vai via Google, ele te dá só um excertozinho, uma frase só, e aí você tem que descobrir onde o galo cantou. Aí começa o trabalho, e a gente chegou lá. Eu só não tive tempo de estudar esse Pantaleão Carabellesi, que é, em tese, onde a fonte original onde ele bebeu, que eu gostaria de saber o que ele falou lá. E os livros do Carabellesi são fantásticos, todos sobre o ser. Então, o ser e a manifestação é o que eu vi ali, que eu acho que é onde está essa parte. Só que eu não sei, para mim, do que eu pesquisei, porque eu já pesquisei alguma coisa, tá? Eu sou meio rápido, assim, eu não encontrei conscienciologia. Você sabe que conscienciologia em italiano é diferente, né? É conscientia, né? Deixa eu pegar aqui, ó. É conscienza. Cienza. É C-O-S-C-I-E-N-Z-A. Consciência. Então, consciência. Essa é consciência. Então, como é que seria conscienciologia? Conscienciologia. Conscienciologia. Só que eu não encontrei. Provavelmente no Carabellesi já tenha. Eu vou te dizer o que eu encontrei. Eu encontrei esse mesmo parágrafo, mas ele falando da filosofia do ser, a filosofia da gnose e a filosofia da consciência. Aí eu fiquei pensando, ele deve ter convertido, deve ter cunhado a em partir português. do que ele leu. Essa é a minha conclusão hoje, mas eu preciso pesquisar mais. Não, mais. mas o que você disse, você me fez refletir aqui sobre quando a gente está fazendo pesquisa, nunca usar a palavra nunca, ou é a primeira vez que, porque isso me pegou muito um dia que eu estava lendo um texto latino que falava de coisas mais ou menos de 500 antes da nossa era, e se referia ao primeiro censo, recenseamento que foi feito. E o autor diz, foi o primeiro no universo, na Terra. E Davi já tinha feito mais de 500 anos antes. Então, a questão do conhecimento nosso, ele é muito compartilhado. Às vezes a gente pensa que é a primeira vez e já ouve lá. E aqui está provado, né, no caso. Está todo mundo achando que era... E uma outra pessoa já tinha pensado. Mas então, beleza. São coisas que fazem agora, pensar. O sentido que é dado é outra coisa. Perfeito. Esse texto está em português? Sim, português, totalmente. Juvenal,
Só para perguntar, tu está conseguindo focalizar o Laurentino, não? Só para... que ele falou bastante, eu acho que não sei se está acompanhando aqui. Mas fala, Andreazita, vamos lá. Eu queria agora, se puder, uma relação entre auto-imperdão, auto-imperdoador, com generosidade consigo. Autogenerosidade, não sei se existe. Você sabe que isso aí, eu vou falar, vou dar a minha opinião, e claro que os colegas querendo aqui acrescentar, por favor, o microfone está aberto. Isso aí, André, é uma navalha, né? Porque, às vezes, o que acontece? Em nome de você, não, deixa eu cuidar de mim, tadinho, você pode cruzar uma linha e fazer o acompliciamento anticosmético com você mesmo, né? Então, eu acho que assim, o mais sério que eu vejo o auto-imperdão é aquilo que você reconhecendo como sendo negativo, como sendo uma conduta não madura, você enfrentar de frente. Parar de enrolar, parar de fazer negocinho. Isso, para mim, é a chave, entendeu? Fácil de falar, um pouco mais difícil de fazer, porque todo mundo tem seus furos. Isso eu falo direto aqui no Calepino. Qualquer pessoa que você for pegar aqui, do nosso grupo, por exemplo, você vai ver que a pessoa tem furos enormes. O que a gente está fazendo aqui é no escuro, arranhando um pouco assim, tateando para ver se entende um pouco melhor a revolução, entendeu? As autoconcessões, né? Isso, é evitar o acompliciamento anticosmético consigo mesmo. Isso, claro. Isso é o detalhe crítico, entendeu? Aí o que acontece? Agora, o contraponto disso, que é a sua pergunta. Eu acho que é muito sério a pessoa ela não ficar alimentando a autoculpa. Por quê? A autoculpa, a regra básica autoculpa é sinônimo de autoassédio. E sendo sinônimo de autoassédio, vai gerar heterassédio, você vai se ferrar. E autoculpa é uma coisa que não serve nada, é irracional. Se você ter culpa gerasse a solução espontânea daquele problema que foi gerado, puxa, eu ia ser o primeiro a dizer, vamos todo mundo ter muita culpa, que vai estar tudo resolvido. Mas é ilógico, é irracional, não resolve, entendeu? Pelo contrário, o clima só fica mais tenebroso, mais chuvoso. E os assediadores, eu quero chamar a atenção nisso, os assediadores, eles são especialistas em tornar todas as situações mais plúmbeas, mais trevosas, piores do que elas realmente são. Pegam e transformam aquele problema que é pequenininho num elefante doido dentro daquela loja de cristais, saindo, derrubando e quebrando tudo, entendeu? Então, quando isso acontece, a técnica que eu uso é o seguinte, me recolho, eu tenho sempre a certeza, 99% das vezes tem assédio no meio, vai para a TENEPS, faz uma sessão extra de TENEPS, esteriliza energia, se acalma. Extra? Uma sessão extra. Se acalma, vai entender a origem disso, nada de tomar decisão na base do afogadilho. Tomar decisão na base do afogadilho é querer tomar na cabeça. Você pode até acertar em algumas, mas muitas vezes você se arrepende. César. Sim. Quem foi? Eu? Mas vamos lá, está aberto. Tá? E, gente, eu vou repetir, eu estou falando aqui uma opinião, mas aqui está aberto, tá? É debate, eu sei que a gente está à frente, por isso que a gente fala mais. Mas, por favor, entrem aí, tenham a experiência de vocês, a opinião. E outra coisa, tem muita gente boa aí que está calada, hein? Aí, pega o microfone e fala. Vou lembrar, essa aula é assistida por mais de 1000 pessoas depois, tá? Mas você pode estar ajudando muita gente. Você faz a sessão extra da TENEPS por quê? Para fazer o desassédio? Porque a rigor você podia fazer sozinho. Por que você chama de TENEPS? Eu parto do seguinte princípio, Juliana. Sempre que acontece alguma coisa que me tira do sério, tem que ter um assédio maior. Eu já tenho um nível de metástase, metástase não, de... não é metástase, como é que é? De couro grosso, de anticorpos, é isso que eu queria dizer. De estofo, que me faz, de mitridização, que me faz o seguinte, coisa pequena não me afeta mais tanto. Quando eu tenho alguma coisa que me afeta o micro-universo intraconsciencial, sempre tem assédio grande por trás. É assim que eu me vejo hoje. E aí, o que eu faço? Cada um usa as ferramentas que tem. Claro que, às vezes, você está no verponário, trabalha com energia e resolve, às vezes um amparador vem e resolve, mas é assim, quando o bicho pega para valer, é dentro da TENEPS mesmo, que você vai lá, faz uma sessão extra, e você vai usar todas as ferramentas que você achar que tem direito, até mantra, se for o caso, você vai usar para tirar o negócio, porque senão... o que acontece? É muito fácil você ficar com aquele assediador ali na tua psicosfera, às vezes é necessário, tá? Você ficar alguns dias,
Mas senão você fica, às vezes, com aquela pressão ali. Mas foi você que desenvolveu isso aí ou você viu outra pessoa fazendo assim, essas sessões Acho que para mim é natural. Se tu está sentindo, Juliana, que você está afetado intraconsciencialmente, você vai buscar o quê? Vai buscar algo que te dá uma certa tranquilidade. Eu não tenho mais tertúlia hoje em dia, não tenho mais minha tertúlia. Eu tenho que me virar nos 30, então eu vou fazer o quê? Deixa eu falar. Uma vez que eu cheguei lá, o professor Valdo falou assim, só olhou para minha cara, eu fui bem com essa intenção, ele só olhou para minha cara e falou, pode deixar. Então, é isso que eu estou te falando. Ô César. Então, aí você se vira como você pode. Eu quero... Às vezes vai para um laboratório, o laboratório é muito sério. difícil. Só que às vezes não dá para você parar e ir lá, muito fazer sério, um laboratório. Às vezes o negócio é emergencial. A sessão extra de TENEPS, às vezes, envolve muito aquele assédio duro, aquele assédio que vem e te dá a impressão que o mundo vai acabar, naquele instante. Você não tem nem tempo de chegar, eu vou dar um exemplo. Ontem, né, Fernanda? Era 6 horas da manhã. Eu falei para a Fernanda, a pressão extrafísica que eu estou sentindo, uma década que eu estou aqui, mais de uma década, eu acho que pouquíssimas vezes, talvez essa seja o momento de maior pressão que eu já senti. E é puramente extrafísico, é isso que eu quero chamar a atenção. Era processo de mega sediador brabo. Aí o que eu fiz? Falei para ela, Fê, você me desculpa, eu vou ter que fazer TENEPS 6 horas da manhã, tô certo? Fui lá fazer TENEPS, sessão extra de TENEPS. E fiz à tarde de novo. Mas paralelamente viu o que você estava fazendo? Eu tinha acordado, ô Maria Cristina? Não, o trabalho em andamento. Assim, a gente mexe um monte de coisa. Mas assim, às vezes você não sabe dizer qual é a fonte, qual é a origem daquilo ali. Vem a pressão extrafísica, você pega o meu caso hoje, estou publicando Calepino, você tem o loteamento, você tem a realidade da IEC, você tem hotel, você tem o desassédio, um monte de questão interna dentro da CCCI, você tem as minhas questões empresariais, tem a família que está chegando aí, tem balanço, tem isso, tem aquilo. Cara, põe tudo na bacia de carnaval. César, eu quero falar em cima, aqui ó. Eu quero falar em cima disso que você está falando aí da autoculpa, que contribui muito para esse processo de assédio. No caso, tem um carnaval e a gente também vai entrar na semana assim conturbada, com muito assédio, que é a época até Corpus Christi, que a igreja, a religião, ela evoca muito o sofrimento de Cristo e isso fica muito mais denso também, né? Então, assim, esse período é bem denso. Mas eu vou te dizer, já que reduziu muito, né, essa pressão toda que tinha. O multimilenar está aí ainda, mas tem muita coisa. Laurentino? Eu acho que o mais grave da culpa, eu acho que é a depressão. Acho que as pessoas que carregam muita culpa, as pessoas têm que se cuidar, porque a gente está vendo casos de depressão que têm aumentado muito, entendeu? A culpa, ela não tem nenhuma função evolutiva. Acho que o César tocou num ponto muito sério de assistência aqui, sabe, César? Sim. Porque a gente vê que as pessoas começam com uma vergonha, aí daqui a pouco ela está com uma vergonha um pouco maior, depois ela está culpada, quando todo mundo também faz, entendeu? Todo mundo tem suas mancadas, seus processos, tem que ser bola para frente, né? Eu sou responsável, vamos lá, fiz sim. Assume a condição e bola para frente. Tem que ter autoestima. Você sabe que uma das ideias que eu sempre tive dificuldade de entender, hoje eu entendo bem mais, era aquilo que o professor Valdo falava, que muitas depressões são relacionadas ao egocentrismo da pessoa. Claro que você tem aquelas... A culpa é um processo egocêntrico total. Como é que é? A culpa é um processo egocêntrico total. Exatamente. Mas assim, que quando você fala, às vezes a gente não tem dificuldade de estabelecer essas sinapses, né, para entender. E assim, eu quero dizer que eu respeito a depressão como doença. Sei que tem gente que tem problema de neurotransmissor. Ok, eu estou afastando as causas mais assim biológicas, vamos chamar assim, ou médicas. Estou falando da questão da pessoa que está mais na esfera psicológica, sabendo que isso afeta também neurotransmissor e tudo mais, mas é a pessoa que se fecha em si mesmo porque ela foi contrariada. No fundo, ela tem uma preocupação com o ego dela. O ego dela perante a comunidade, que as outras pessoas vão pensar nela, e ela começa a achar que ela foi injustiçada, e ela entra naquilo que a gente chama do uróboro patológico, né? O monoideísmo. A pessoa começa a pensar, puxa, fulano de tal não podia ter falado daquela maneira como falou comigo. Nossa, eu perdi uma oportunidade. Ele falou isso, eu devia na mesma hora ter falado tal coisa. Mas na próxima vez que eu encontrar ele, eu vou falar. E assim, em resumo, a pessoa começa a entrar num processo de autoassédio, de evocação,
e alimentar cada vez mais o processo de depressão. E assediador, nada nisso de braçada, entendeu? É isso que eu quero chamar a atenção. Queria só complementar sobre a autoculpa. A autoculpa, realmente, ela não leva a nenhuma ação. Sou culpado, tá? Não tem nada para resolver. Quando a pessoa pensa, sou responsável, ela tem como agir e mudar aquela situação. Então, não é uma mera troca de termos, né? Claro. É muito sério se autorresponsabilizar e não se autoculpar. Gente, posso ler para vocês aqui, para mim, um grande resumo dessa aula, de tudo que a gente debateu até agora? Está na página 2, é o segundo item da Imperfectiolândia. Isso aqui é da Enciclopédia da Conscienciologia, do verbete Imperfectividade, especialidade Holomaturologia, página 3741, 3742, da 6ª edição. Imperfectiolândia. Sob a ótica da holomaturologia, a vinda à existência intrafísica, a vinda para a existência intrafísica, é a viagem da consciência de braços dados com a imperfectividade, a companhia básica de todos os momentos dentro da cronêmica e de todos os holopensenes ou ambientes dentro da prosêmica. A vida humana se desenvolve na deficienciolândia ou na imperfecciolândia. Aí começam os desafios pessoais. Ainda não estamos preparados e aptos para o holopensene de alta qualificação evolutiva. Aliás, viemos aqui justamente para essa preparação, objetivando suprir tal deficiência intra- e extraconsciencial. Aí vem aqui a cereja do bolo. Interassistenciologia. Considerando o universo da evoluciologia, os próprios evoluciólogos e amparadores extrafísicos entendem profundamente as miríades de imperfeições íncitas a essa dimensão existencial. Em razão disso, empregam imensa compreensão para com todas as personalidades humanas, evoluindo entre a evitação da leniência ou do acompliciamento na interprisão grupo kármica, interprisiologia, e a evitação do estupro evolutivo em todas as ações interpessoais, interconscienciais e interassistenciais dentro da interassistenciologia. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem generosidade corruptora, olha o termo que ele usa, generosidade corruptora, nem comparsaria anti-evolutiva, mas assistência recíproca, eis o princípio da convivialidade sadia. Isso aqui faz a gente pensar muito. Quando você fez a pergunta, André, você fez mais do ponto de vista pessoal. Olha do ponto de vista dos amparadores mais evoluídos. Que se eles estão cheios de informação, cheios de maneira para ajudar o assistido. Só que eles sabem que o assistido não está preparado. Se forçar um pouquinho de mais a barra, dar um pouco de informação a mais, pode fazer um estupro evolutivo. Pode ser pior a emenda que o soneto, entendeu? Então o amparador tem que segurar as pontas, porque a pessoa não está preparada. Olha e pensa sobre isso. É uma ideia que amplia muito. César. Sim, fala aí, Bruno. Aqui, eu queria saber o seguinte, na sua opinião, né, ligando com o tema também. Você falou do que o Mega Trafal da CCI e o Mega Trafar, né? E como que você enxerga que seria o Mega Trafor? E a outra pergunta é como que você enxerga o processo da autogenerosidade? Cara, Mega Trafor eu não sei responder. Vou ser bem coerente. Não sei, qual que você acha que seria, Bruno? Também não sei. Consciencialidade, inteligência evolutiva, pode ser. Os perigos sabe por que eu não gosto muito? Porque às vezes quando você fala isso, pode dar a impressão de que a pessoa se acha a última bolachinha do pacote, né? E então eu tenho reservas. Mas eu entendo, tá, que evolutivamente hoje, dentro desse planeta, dessa dimensão, a conscienciologia é um dos movimentos mais avançados, se não o mais avançado. E se não fosse, eu não estaria mais aqui, eu estaria em outra coisa. Entendeu? Então, eu entendo. Talvez o Mega Trafor seja essa questão da evolutividade. Mas eu ainda acho genérico. O Trafor é das pessoas, né? Uma coisa que eu acho que eu tenho aqui é que as pessoas todas aqui querem evoluir, têm essa intenção, reconhecem e tentam se reconhecer então, enquanto consciências. Isso eu acho que é um diferencial fora de série. E todos nós temos em comum. Né? Só vou assumir um compromisso contigo. Tenho certeza que o Walter escreveu sobre isso. Me deixa acessar os meus arquivos e eu te trago essa resposta. Molinho, molinho. Tá? Qual é a pergunta? Outra?
Como é que você enxerga essa questão da autogenerosidade? Porque a gente falou muito de generosidade com o outro. Eu acho extremamente importante. Todos nós já passamos por diversos movimentos. E não há dúvida que um dos movimentos que a gente passou sem exceção é a religião. Não tenha dúvida. O pessoal é muito simplista em avaliar as vidas passadas e fica dizendo, esse fulano é da monarquia, esse fulano é da religião, esse fulano é... Só que assim, meu amigo, pega o meu caso, eu sei que eu já passei em monarquia, em religião e um monte de outras coisas, entendeu? Então, nenhuma consciência é simples. Toda consciência é complexa. E não há dúvida, claro, que ela pode ter um traço a mais do que o outro atuando naquela área, né? Mas por que eu estou falando isso e qual é a relação disso com a autogenerosidade? A religião ela tem muito disso, de provocar a culpa. Ela provoca a culpa para promover a dominação. Porque, é claro, é muito mais fácil para o religioso inculcar a culpa e botar o cara para baixo, fazer o cara ter que se ajoelhar, ter comportamento subhumano na frente dele, comportamento de cachorro, e ele dizer o que é a verdade, porque ele é o intermediário, ele que entende o Deus, e ele vai te falar o que é, e você não pode questionar nada, que essa é a base de toda a religião, né? É o processo dogmático. O que é um dogma? É uma verdade absoluta e inverificável. Não cabe a você questionar o dogma, você tem que aceitar, e caladinho, meu amigo. Se você não aceita aquele dogma, você não poderia pertencer àquela religião. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, então tem muita gente que vem para essa vida aqui, e a pessoa fica com essa postura, de só falta o silício ali, o autoflagelo, de ficar, minha culpa, tão grande culpa, eu não mereço isso, entendeu? Então, você tem pessoas, por exemplo, dependendo da educação que a pessoa tem, às vezes você tem que fazer todo um trabalho para ela começar a gastar dinheiro. Um pouco, pensando nela. Entendeu? Porque ela nunca fez isso. Então, para tudo na evolução tem um porquê, inclusive a autogenerosidade. Entendeu? Às vezes a pessoa tem que ser generosa com ela. Quer outra coisa bem comum é o seguinte, agora eu vou dar um exemplo mais prático ainda. Todos nós temos uma série de aspectos na nossa personalidade. E não há dúvida que tem setores em que a gente está muito bem e a gente se elogia por isso. E tem setores que a gente não vai bem. Só que a tendência nossa qual é? É sempre enxergar aquelas coisas que não estão indo bem e dar uma dimensão, um aumento muito maior, e a gente próprio se põe no buraco. A gente acha que a gente é aquele trafar. E, na verdade, aquele trafar, ele integra a tua personalidade. Você tem que aceitar ele e trabalhar com inteligência para superar ele. Mas não adianta reprimir, não adianta ficar se flagelando. E o que é o X da questão? Para você conseguir fazer isso, você tem que ser autogeneroso com você. Você tem que reconhecer que você tem uma série de trafores, uma série de coisas boas, uma série de coisas que você acerta. Eu vou dar o meu exemplo aqui na IEC. Você acha que eu acerto sempre? De jeito nenhum. Quantas assistências que eu já fiz, e pega a questão financeira, que tu dá o dinheiro, daqui a pouco a pessoa está fazendo bobagem com o dinheiro que você dá. Mesma coisa que o Valdo falava lá, que deu o dinheiro e o cara estava usando para droga daqui a pouco. Não, é assim, algumas se acerta, outras se erra, mas o saldo é positivo, a sua intenção ela é ilibada, você está ali querendo acertar, isso eu acho que é o... É só colocando que, às vezes, tem uma confusão em autogenerosidade e autoperdão e autoleniência e autocondescendência, né? Sim. Que são diferentes. E até a técnica que o pessoal colocou do autoemperdoamento, né? É uma técnica de autogenerosidade, na realidade. Perfeito. De autogenerosidade evolutiva. Você não se permitir, se considerar tanto de não se permitir cair nos mesmos erros. Gente, eu quero dizer para vocês, a Juliana, dos remédios, ela é médica, com larga experiência, consciencioterapeuta, e ela fala isso com muita propriedade. Isso é muito sério. Mas, Graça, por favor. Eu só queria contribuir com o processo da autoprofilaxia, né? Eu acho que tem um polinômio aí que é interessante da gente sempre levar junto em relação a esse processo de culpa, que é o processo da autocrítica, e depois vem embasado também a questão do autoacolhimento, vem também o autoemperdoamento, para fazer contraponto a essa questão da culpa. E aí, por último, o processo da autogenerosidade. Porque se você não vier com esse polinômio embasado, conjunto, você vai cair por um deles, né? Então, assim, eu vejo dentro da Conscienciologia, por conta do nosso processo religioso aí do passado, sempre caminhando com essa coisa da culpa. E aí, se você não fica embasado nesse pilar desses polinômios, fica complicado.
né? Então, a autocrítica, a Conscienciologia ajuda a gente nesse ponto, justamente para ir podendo embasar, nos puxar pelos nossos trafores, e a gente conseguir ver os nossos trafais e os nossos trafares de frente, como esqueci o nome, como a Flávia trouxe para a gente, e aí acho que isso é importante, né? Porque, geralmente, eu vejo as pessoas sem o processo do autoacolhimento. Então, o autoacolhimento faz toda a diferença para você poder ver a coisa de frente, de verdade. E aí, quando o César fala lá em relação à TENEPS, de assistência aos nossos assistidos, né? Um pouquinho mais baixo. Em relação aos nossos assistidos, o que acontece? Se eu não conseguir fazer o autoacolhimento, eu não faço o heteroacolhimento na TENEPS, né? Então, acho que isso é muito, muito, muito sério. E é claro que vem aí embasado nos processos nossos de parapsiquismo, processo de dominação, processo de domínio energético, né? Ok? É isso. Muito bom, graças. Tenho certeza que todo mundo te escutou bem. Porque, eu não sei o que aconteceu, mas a potência da tua voz foi bem alta. Mas foi legal. Oi. Fala aí, Flavinha. Queria falar uma coisa, já tem um tempo, assim, né? Eu acho que a generosidade passa muito pela atitude. A gente é muito teórico, sabe, nas coisas. E meu pai conviveu muito com o professor Valdo quando era jovem, fundando centros espíritas em Minas, né? Aí eu escutava aquelas histórias, sabe, de uma vez lá com o professor Valdo, todo mundo muito pobrinho, assim. Então, teve uma coisa que me marcou muito na adolescência, que foi assim, ele falava, meu pai, que o Valdo, o professor Valdo, toda vez que o pessoal trazia caminhões de arroz para dar para os pobres, que era diferente para a diretoria, então vinha assim, vinha o caminhão da diretoria, que era um arroz especial. E vinha o caminhão da turma, né? E ele devolvia tudo. E ele falava, ou todo mundo aqui come igual, ou ninguém come arroz. Então, muitas vezes, ele devolvia caminhões e caminhões de mercadorias, de alimentos, em que as pessoas eram tratadas de formas desiguais. Então, o pobre tinha que comer o arroz ruim e o rico tinha que comer, quer dizer, o rico, né? A diretoria dos centros espíritas tinha que comer o arroz especial. Dessas historinhas, são várias que a gente via. Outra coisa também, não sei se eu estou falando alto aqui, né? Deixa eu afastar um pouco. Eu também tenho voz alta. Aqui no Holociclo, né, muitas vezes eu vi o professor Valdo sempre se levantar para as pessoas mais simples, César. E eu acho isso o máximo, sabe? Eu ficava olhando assim, vinha pessoas de todos os tipos, né, com todos os status e tudo. Vinha aquele professor super simplinho, da escola mais... Ele se levantava para receber essas pessoas. Então, eu acho que a coisa da empatia, da generosidade, da igualdade. A gente falta aqui se tratar como iguais. Eu acho que... aplica para mim, para todos nós, porque somos iguais, né? Na hora que a gente está doente, que a gente vê que todo mundo é igual, tem a mesma dor e o mesmo sofrimento. Então, acho que generosidade é atitude, sabe? Você tomar uma atitude de fazer alguma coisa acontecer na intenção de tratar a pessoa igual a ti, não diferente, né? Ou não inferior. Você sabe que... sim, Oswaldo, por favor, claro, você é o... Vamos lá. Dentro da interassistenciologia que você acabou de ler agora, eu gostaria, porque talvez na leitura a gente passa as coisas um pouco rápido, né? Sim. Então, eu gostaria de chamar a atenção exatamente na última oração, que tem esse parágrafo aí, que diz o seguinte: nem generosidade corruptora, repito, generosidade corruptora, nem comparsaria antievolutiva, mas assistência recíproca. Eis o princípio da conviabilidade sadia. Leva isso no termo da política. Dá para a gente fazer um calepino só sobre isso, né, Oswaldo? Essa nossa política que está hoje aí não está fácil, não. Gente, César, sim, Fê? será que eu posso aceitar o... Não, pode falar, vamos lá. Mas eu acho que esse ponto que a Flávia trouxe da questão da igualdade e a questão da autoimperdoamento e a autogenerosidade, né? Eu vejo que são, hoje, claro, talvez outros colegas nos seus contextos também observem isso, talvez isso não IC até apareça bastante, mas eu vejo que
As pessoas não têm uma estrutura, muitas vezes, para ser auto-imperdoadoras, porque elas não sabem lidar benignamente com os seus erros, né? Então, elas entram na culpa muito fácil, uma linha muito tênue. Então, se eu não consigo entrar na culpa, então a pessoa se afasta da culpa, fica no hedonismo, fica na negação, e porque ela não conseguiu construir uma estrutura, né? Muitas vezes, não é só porque ela é mau caráter ou porque ela não, né? E eu vejo que tem um elemento da igualdade, que é a questão do valor da consciência. A consciência tem o valor per si, não pela ficha propriamente. É o valor da própria existência dela, do ser, né? E que eu acho que a gente, às vezes, tem dificuldade de olhar para esse valor, né? Porque a gente está tão habituado a ver o valor das realizações, né? E muitas vezes eu me defronto com essa hipótese. Quando eu vejo pessoas que não conseguem lidar com auto-imperdoamento, porque uma das hipóteses que eu costumo levantar é: a pessoa não consegue ver o valor nela por ela mesma. Então, ela olhar para os erros dela é se desconstruir. Perfeito. Né? E aí eu acho que vem o papel da autogenerosidade. Então, se a pessoa conseguir ser auto-imperdoadora, ela vai conseguir fazer isso que... Vamos pegar aqui a definologia da Consinlarge. Aplicar os recursos pessoais disponíveis para o bem de todos, seria uma perspectiva de generosidade. Então, se ela aplicar os recursos dela disponíveis para o melhor dela mesma, né, ela está sendo autogenerosa, porque o melhor para ela mesma é o melhor para todos, em tese, né? Porque se não é bom para os outros, de um jeito ou de outro, não será bom para ela, em algum momento. Então, acho que fica aqui uma questão que eu vejo que, para chegar na generosidade, a gente tem que conseguir enxergar o valor da consciência, além daquilo que é o status, que a Flávia falou, ou até da FEP, da pessoa. Até. Perfeito. Acho que tem um ponto que a gente tem que extrapolar isso, para olhar a consciência. Ok. Gente, eu vou só atender aqui as perguntas finais, fazer as leituras aqui para a gente fechar a atividade, está quase no nosso horário. A Denise Rocha fala que um dos megatrafores, na opinião dela, é a Tares. Concordo com você, Denise, eu acho que essa é uma boa linha de trabalho. O Mário Rosa fala: pessoal, o Bruno Oliveira disponibiliza acima um vídeo em que o professor Valdo acessou esse termo conscienciologia no ano de 1930, ou seja, bem anterior a 1958. Não, Mário, não há dúvida, eu assisti, não sei se é esse vídeo, eu já assisti o Valdo falando, só que vamos prestar atenção numa coisa. Em 1930, ele era consciex. Tá? Então, nós estamos falando aqui de grafar nessa dimensão, escrever conscienciologia. Tá? Quero chamar a atenção para isso. Ele não é anterior, ele é de 1930 e poucos, não é? 32, não é? Então, em 1930 ele era consciex. Ok, aí ele põe aqui o vídeo. Beleza. Gente, do material que eu trouxe aí, só para a gente fechar, eu gostaria de ler para vocês na página 3, só para explicar. Aquele item ali, lição, pode ser que na página de vocês esteja na página 2. A prática é mais importante que a teoria. O bom humor é uma bênção de solidariedade e a assistência é uma ação de fraternidade. Isso aqui é uma lição do EM no ECP2. Tá? É muito bacana a mensagem que ele passou, mas era mais complexa, tinha mais coisa. Eu só queria deixar registrado isso. E a outra é uma frase, eu não vou ler o raciocínio todo, mas está na página 4, ou na página 3 de vocês, é recinologia. É do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, página 688. O professor Valdo fala o seguinte: a generosidade elimina o ressentimento, a mágoa e a represália. Eu acho que isso aqui é um tipo de ideia para a gente terminar o Calepino refletindo sobre isso. Se você guarda ressentimento, mágoa ou represália de alguém, pense se você não está precisando botar um pouco mais de generosidade na sua existência. Tá? Essa eu acho que é a mensagem final que a gente queria passar para todos aqui, agradecendo demais as presenças. Vamos passar a palavra agora para a nossa voz da razão, é isso, né? Ou vamos dar os recados? Vou dar os recados. Eu estou sempre confundindo isso. Vamos dar os recados aqui, gente. Alguém quer falar alguma coisa mais? Está tudo bem? Ok? Então, vamos lá. A Fernanda está me lembrando aqui.
Já vou falar. Então, gente, vamos lá. Temos o Teoria e Prática da Conscienciologia. É um curso introdutório, começa agora dia 16 de março, lá no CAEC. É um curso bem amplo, são 22 aulas. Quem quiser conhecer de Conscienciologia, fica a orientação. Na ACIP, gente, tem vários cursos que estão começando agora, em abril, março, abril e maio. Autodesenvolvimento dos chakras, com o professor Frederico Ganem. Cultura da dessomatologia, com a Adriana Lopes. Princípio da descrença, com Márcio Alves. Efeitos do perdão, com Mário Oliveira. Bases do desenvolvimento parapsíquico. Tá? Isso aqui eu acho que são vários professores, é isso que eu entendi. Então, fica aqui a sugestão, entrar em contato lá com a CIP. Quero chamar a atenção que essa semana foi finalizada todas as ilustrações do Senhas de Charlotte. Então, agora vamos oficialmente para a fase de colorização e balonamento. E, então, o nosso cronograma segue a passos largos para publicar em julho. Quem quiser adquirir a obra, site shopcons.com.br. Tá? Quero lembrar a todos que a TV Cognópolis, na sua plataforma do YouTube, tem colocado semanalmente programas, né? Que é da série Especialidades da Conscienciologia. Essa semana foi colocado sobre a IEC. Então, quem tiver interesse em conhecer a IEC, assistir ali uns 10 minutinhos que a gente fala um pouco dos projetos, assiste lá. Eu já tive várias pessoas que entraram em contato agradecendo, que não sabiam direito o que era. Tá? Quero dizer para vocês que eu vou estar em maio, de 16 a 19 de maio em Brasília, Distrito Federal. De 23 de maio a 26 de maio em Goiânia, Goiás. E se alguém quiser fazer algum calepino lá, o livro já deve ter sido lançado, seria gratuito, a gente se coloca à disposição. Teve um pessoal de Brasília que disse que ia entrar em contato, eu não recebi, então estou aberto aqui. Tá? Se quiserem, se não quiserem também, está tudo bem. Sobre o recado aqui, que a Fernanda me chamou a atenção, gente, abriu um lugar aqui em Foz muito bacana, que chama-se Union Saladas e Quitutes. É do lado da Palmari ali, do Empório da Palmari, e eles estão trabalhando... a Palmari Atacado, a distribuidora, tá? E eu quero dizer é ali nos fundos do Hotel Continental Inn. Quero dizer para vocês, gente, eu fui lá, comida orgânica, salada orgânica, um monte de coisa muito bacana, um padrão que não existe em Foz do Iguaçu. Você monta o seu prato com salada ou com as proteínas, vale a pena. Quem não conhece, dá um pulo lá. E o pessoal é super simpático, faz pão levain, faz um monte de coisa. Tá? Então, agora sim, vamos passar a palavra para a nossa voz da razão, professora Diana Cataldi. Momento histórico. No estudo da origem do termo Conscienciologia, a revista Critério, em 1958, publica artigo do professor Antônio Pinto de Carvalho sobre espírito, ser e valor, no qual cita o italiano Pantaleão Carabellesi, com o trecho: a gnosiologia torna-se em conscienciologia. A conscienciologia no estudo da aproximação coletiva da condição da consciência livre. A pessoa que não tem gratidão dificilmente vai ser generosa. Automemória cosmoética. A gratidão está diretamente ligada à memória. Primeiro você faz uma profunda reflexão, registra tudo o que recebeu e chega à conclusão que recebeu mais do que precisaria. Gratidão e aporte é a base da amizade raríssima. Generosidade não é desperdício nem prodigalidade. Não é achar que vai salvar o cosmos doando tudo o que tem para depois morar debaixo da ponte. A generosidade é o mega trafal da CCCI. Autocrítica. Conseguimos ser mais generosos quando olhamos para dentro da gente e passamos a entender mais os problemas do outro. Consciência large é mais amplo do que doar dinheiro. É doação dos recursos, energético, tempo e dinheiro. Toda assistência vai depender disso. Generosidade e central extrafísica da fraternidade. Seu acesso à central extrafísica da energia muda sua vida, sua TENEPS, para melhor em vários aspectos.
A central extrafísica da verdade, você já começa a acessar no estudo das verpões. A central extrafísica da fraternidade é a mais avançada, onde se depara com a benignidade dos serenões. Tudo isso começa com a generosidade. A generosidade é o amálgama que fortalece a ligação entre assistente e assistido. Se o seu código pessoal de cosmoética está faltando à generosidade, abre o olho. A conscienciologia é um tacape na mão de uma pessoa. Pode fazer assistência, auxiliar. Temos que ser muito generosos na tarefa do esclarecimento para não colocar tudo a perder e não cair na condição de acompliciamento anticosmoético. Autoemperdoamento e autogenerosidade. Em nome de cuidar de você, pode fazer o acompliciamento anticosmoético consigo mesmo. Quanto ao auto-perdão, quando você percebe que não é uma atitude muito madura, você deve enfrentar de frente, não enrolar. Ficar alimentando a autoculpa é sinônimo de assédio. A culpa não tem nenhuma função evolutiva, não gera solução, é ilógico e irracional. Autogenerosidade. Nem uma consciência simples. A religião provoca culpa para promover a sujeição. O dogma é verdade absoluta inverificável e você tem uma postura de autoflagelo. Para tudo na vida tem um porquê, inclusive a autogenerosidade. A técnica do autoemperdoamento é uma técnica de autogenerosidade. Autogenerosidade, disponibilizar o seu melhor para consigo mesmo, saber lidar benignamente com seus erros, é a pessoa ver o valor nela por ela mesma. Convivialidade sadia, nem generosidade corruptora, nem comparsaria antievolutiva. É a base da convivialidade sadia. Se você... Ok. Mais a assistência recíproca. Porque esse é o princípio da solidariedade. Se você guarda ressentimento, mágoa, pense se você não precisa colocar um pouco mais de generosidade na sua vida. Você está vendo que o pessoal acompanha, né, Diana? O seu resumo aí. Gente, vamos então agora a ver quantas pessoas no livro de presença hoje. Pega o microfone e fala agora. Pega o microfone e fala, Robson. Agora você tem que ter o microfone. Vamos lá. Quantas pessoas no livro de presença hoje? São 29. 29. Quantas pessoas no online que tivemos hoje? 33. 33. 29 com 33 deu 62 pessoas. Eu acho que para um feriadão está de bom tamanho. Está digno. Está digno. E qual foi o tema mais votado pelos calepinianos? Insinuações evolutivas, com 11 votos. Nossa, um baita de um tema, hein? Que responsabilidade. Gente, insinuações evolutivas, só para vocês terem uma ideia, é aquela questão da relação que o professor Walter sugeriu todo mundo fazer, que são as relações evidentes de qual patamar evolutivo a pessoa se aproximaria ou estaria. As insinuações evolutivas. É bem interessante. No caso dele, eram insinuações que ele botou seriológico. Mas, minha querida, nós estamos aqui, cada um vê onde é que o seu calo aperta, né? Mas é um tema bem interessante. Eu queria só lembrar uma coisa, que é o seguinte. Hoje a gente teve esse horário alternativo, em virtude da peça teatral sobre intermissão, que a PEC está fazendo dentro do balanço, junto com o CAEC, que vai ser ali no Cine Teatro da Uniamérica, né? Então, semana que vem volta para o horário normal, das 5 às 7, né? Esse é um recado. E no mais, temos café, chá, água e bolo. Até semana que vem, com o tema Insinuações Evolutivas. Muito obrigado pela presença de todos aí que vieram nesse feriadão prestigiar a atividade. Um abraço.